Bom dia a todos. Nesse quarto dia de evento sobre cinema e direitos humanos, nós retomamos com essa mesa sobre a tortura e a ditadura no cinema. Nessa mesa composta pelo professor Benjamin Rivaia, pela professora Cláudia Perrone Moisés e pelo professor Luciano Oliveira. Então, passo a palavra para o professor Benjamin Rivaia, que é professor catedrático de Filosofia do Direito da Universidade de Oviedo. Obrigado, professor. Muito obrigado. De nuevo hablaré en español y lo siento cada vez más, pero el tema es tan interesante que espero hacerme comprender, ¿no? Yo no sé si en Brasil la cuestión de la tortura ha sido polémica. Se ha discutido acerca de la tortura, sí, se ha discutido. Últimamente se ha discutido en todos los sitios. La tortura guarda una evolución que resulta curiosa. Durante toda la historia de la humanidad se torturó. Hasta que, en el siglo XVIII, un joven de 26 años escribe un librito en italiano de los delitos y de las penas, donde somete crítica a la tortura, ¿no? Pero eso no se plasma en una prohibición de la tortura, absoluta de la tortura, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que se establece el tabú de la tortura. Esto es, no se puede torturar nunca, en ninguna ocasión, bajo ninguna circunstancia. Por supuesto, la tortura siguió practicándose, pero de forma oculta. El caso más claro en que vuelve a practicarse la tortura ocurre en Argelia por el ejército francés, cuando los argelinos se rebelan frente al poder colonial. Así todo, la tortura sigue entendiéndose como tabú, es decir, no se puede torturar nunca bajo ningún concepto, hasta que a principios del siglo XXI, por dos fenómenos o por dos sucesos que luego comentaré, comienza a legitimarse la tortura, a justificarse la tortura de nuevo. Y esto que acabo de explicar, el cine lo ha narrado perfectamente, lo ha contado perfectamente, ¿no? Hay que comenzar diciendo que los derechos humanos son relativos, si así se me permite decirlo. Esto es, los derechos humanos tienen que ponderarse con otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la vida cede en caso de legítima defensa, ¿no? O el derecho a la libertad de expresión cede en caso de derecho al honor, ¿no? O el derecho a la propiedad privada cede en caso de los derechos sociales y se permite la restricción de la propiedad privada. En este sentido son relativos. Los derechos humanos no son absolutos, salvo, decía Norberto Bobbio, salvo en dos ocasiones. El caso de la esclavitud y el caso de la tortura. El caso de la esclavitud, nunca nadie, en ninguna circunstancia, pase lo que pase, nunca nadie puede ser sometido a esclavitud. Primero. Y segundo, el caso de la tortura, el tabú de la tortura. Nunca nadie, en ninguna circunstancia, pase lo que pase, puede ser sometido a tortura. Serían los dos derechos humanos, digámoslo así, absolutos. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo viene a reconocer, la Constitución española lo reconoce de forma más estricta todavía. Dice, sin que en ningún caso quepa la tortura, puedan ser sometidos a tortura, en ningún caso, ¿no? Lo que Alexi llamaría una regla de aplicación estricta, ¿no? En ningún caso. Y no cabe ser ponderada con otro principio, regla, etc. Se entiende que es el más grave atentado que cabe contra la dignidad humana y nunca, por tanto, puede practicarse. Bien, pero el término tortura plantea dos problemas. El de la ambigüedad, tortura puede significar varias cosas, ¿no? Y el de la vaguedad, que por lo que vi, la indefinizao, puede ser, ¿no? Del término. ¿Qué es tortura? ¿Cualquier práctica de agresión se entiende que es tortura? ¿O tiene que ser una agresión tan bestial que la persona que la sufre prefiera la muerte
a recibir esa tortura, ¿no? Así se dice en una película de Roman Polanski, La muerte y la doncella, sobre la dictadura de Pinochet, ¿no? En La naranja mecánica, sin embargo, la película de Kubrick, el protagonista, cuando le dicen que ha matado a una persona, dice, no es cierto, me estáis sometiendo a tortura. Evidentemente no es una... Quiero decir, la tortura exige cierta gravedad, ¿no? Por así decirlo. Bien, en cuanto al cine de la tortura, el cine que narra las torturas, ¿es cine de los derechos humanos? Bueno, tanto puede ser cine partidario como detractor de los derechos humanos, ¿no? Normalmente el cine condena la tortura y, por tanto, esas películas que condenan la tortura pues son cine partidario de los derechos humanos. Pero cabe la posibilidad de que el cine reivindique la tortura, lo veremos, y ese cine sería contrario a los derechos humanos. Por otra parte, el hecho de que aparezca la tortura no significa que estemos ante cine de los derechos humanos, ni a favor ni en contra. Hay un cine de terror, gore, no sé, donde aparece la tortura. En Reservoir Dogs de Tarantino aparece la tortura, pero no hay ningún juicio sobre la tortura. Es una tortura que unos particulares, unos criminales cometen contra otros, ¿no? No es esa la tortura de la que hablamos. Porque hablamos de tortura no solamente para referirnos a un grave atentado físico o emocional contra una persona, sino que, conforme a los convenios internacionales, ha de ser para buscar ciertos objetivos, por ejemplo, la confesión, ¿no? O para castigar a una persona, etcétera, y cometido por funcionarios del Estado. No cualquier persona puede cometer tortura, en el sentido que estamos hablando de tortura. ¿Por qué aparece la tortura en el cine? En el cine aparece porque la tortura es impactante. La tortura nos impresiona. La tortura es un tópico narrativo. Se puede hacer un relato alrededor de la tortura. Y aparece la tortura en el cine, en segundo lugar, por una cuestión de reivindicación de la memoria histórica, ¿no? Aquellos que han sido torturados, por medio del cine muestran el horror que han sufrido, ¿no? Se puede hacer un mapa de las torturas en el cine, se podría hacer un mapa, ¿no? Teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, ¿no? Dónde y cuándo se ha practicado, el tipo de tortura, que cabe hacer una fenomenología de la tortura en el cine, la ideología que versa sobre la tortura, que a veces la justifica y a veces la condena, ¿no? El carácter político o religioso de la tortura, el carácter ficticio o basado en hechos reales de la tortura, ¿no? El momento al que se refiere, tortura procesal o tortura penitenciaria, el de la función que cumple la tortura. Quiero decir, se podría hacer un mapa de muy diversas maneras. En principio, cabe distinguir entre la tortura política y religiosa. En principio, según vemos las películas. Y aquí aparece la democracia y la dictadura, porque las dictaduras tradicionalmente han utilizado la tortura, ¿no? Por ir rápidamente, el franquismo en España utilizó la tortura, el cine lo ha mostrado. En América Latina me he permitido crear el nomen, el sintagma de cine del dictador. Como existe una novela del dictador, novela que bueno, pues tiene, yo no sé, Vargas Llosa o García Márquez, etcétera, ¿no? Sus representantes, pues yo creo que hay un cine del dictador. Es decir, un cine que se ha dedicado a exponer, a mostrar las dictaduras latinoamericanas. Todas, o casi todas, ¿no? La dictadura chilena de Pinochet ha sido muy llevada al cine, recuerdo Missing de Costa Gabras, por citar alguna, ¿no? Las dictaduras argentinas de las juntas militares han sido muy llevadas al cine, desde La historia oficial, que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, hasta 1985, de hace muy pocos años, ¿no? La dictadura uruguaya, La noche de 12 años, la dictadura paraguaya también tiene sus filmes, la de Trujillo de la República Dominicana, El misterio Galíndez, o la de Haití de Duvalier,
también tiene sus... tal. Brasil, evidentemente, también tiene su cine de la dictadura, ¿no? Al menos que yo conozca, pero bautismo de sangre, sí. Bautismo de sangre, Marighella, y últimamente ainda estou aquí, ¿no? Y habrá más que no conozco, quiero decir que ese cine... Es un cine, el cine del dictador, latinoamericano, como digo, es un cine también de la memoria histórica. Y aquí aparece la tortura de muy diversas maneras, ¿no? En cuanto al fascismo, que utilizó la tortura de forma abundante y generosa, no voy a citar películas, solamente citaré una película porque es la película más importante que se ha hecho sobre la tortura. La más importante, sin ningún género de dudas. Y la más repugnante. Es una película que es difícil de ver. Hay momentos en que uno se tapa los ojos porque no quiere ver lo que está apareciendo en pantalla. Es Salò o los 120 días de Sodoma, de Pierpaolo Pasolini, la última película que hace antes de que lo asesinen, ¿no? En cuanto al socialismo real, también existen películas sobre la tortura en las dictaduras socialistas, ¿no? Sobre todo La confesión de Costa Gabras, que la pondría como... Lo mismo en la dictadura surafricana del apartheid. Y el cine dictatorial distópico también aparece la tortura. 1984 tiene varias versiones, basada en la novela de Orwell, o Fahrenheit 451, también, etcétera. O sea, que también existe esa representación. Pero como digo, la película más importante que se ha hecho sobre la tortura es Salò o los 120 días de Sodoma. Cuando la vi por primera vez, me colé en el cine, yo tenía 17 años, y era para mayores de 18, y quise marcharme de allí, porque no podía ver aquello, no podía soportarlo. Luego volví a verla, pero con vídeo DVD, podía saltar las escenas más duras, no tenía que verlas necesariamente, ¿no? ¿Qué nos dice Pasolini con lo que narra? Se trata del régimen de Salò, del fascismo, año 43, y donde las élites secuestran a unos jóvenes a los que someten a todo tipo de torturas sexuales, de todo tipo y repugnantes de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el fascismo es un régimen criminal. Bueno, pero eso no es nuevo, ¿no? A mí me pareció una película repugnante, entonces dije, no quiero saber nada de ella. Pero cuando leí las declaraciones de Pasolini, entonces entendí el sentido del film. Y el sentido era explicar la anarquía del poder. La anarquía del poder. Es decir, la reivindicación del Estado de Derecho, ¿no? Porque un poder sin límites es un poder que puede hacer lo que sea. Y lo que sea es lo más repugnante que uno puede llegar a imaginarse, ¿no? Y eso es lo que nos mostraba Pasolini. O sea, que la película tan repugnante, la película más despreciable de la historia, era una película que reivindicaba los derechos humanos, ¿no? Por medio de la tortura. Lógicamente era una condena absoluta de la tortura, ¿no? Era, dicho de otra forma, la reivindicación del principio de legalidad. Precisamente. El Estado está sometido a la ley, ¿no? Y a la Constitución. Y no puede, y saltárselo significa convertir el Estado en un Estado criminal. O sea, justo lo que hoy día se trata de evitar, ¿no? Hasta aquí, por tanto, los estados dictatoriales utilizan la tortura, han utilizado la tortura, el cine lo ha enseñado. Y ahora me pregunto, ¿y los estados democráticos han utilizado la tortura? Y el cine lo ha enseñado, y avanzaré que sí, que los estados democráticos también han utilizado la tortura. Si bien es verdad que en este caso atentando contra sus propios postulados, porque un Estado de Derecho, por principio, no podría utilizar la tortura, ¿no? Bien, y por otra parte, bueno, tortura política, y por otra parte, el cine ha mostrado mucho la tortura religiosa, que al fin y al cabo es política, pero bueno, en tanto que lo ha mostrado como tortura específica, pues lo
lo apunto, ¿no? La más genial película quizás sea La Pasión de Juana de Arco, del año 28, ¿no? De Dreyer. Pero a partir de esta nos encontramos con un cine que he denominado cine de la Inquisición. ¿Inquisición? El cine de la Inquisición, que tiene muchas películas, algunas de ellas latinoamericanas, ¿no? Como El Santo Oficio de Arturo Ripstein, mexicana, ¿no? Hay una película checoslovaca, de la nueva ola checoslovaca, que se titula Martillo para las brujas. Dentro de este cine está el cine de la persecución de brujas, de la caza de brujas, ¿no? Y esta película versa sobre eso, Martillo para las brujas. Y se hacen dos afirmaciones sobre la tortura muy interesantes, que nos muestra que el cine es más allá que un mero divertimento. Por una parte, un magistrado inquisidor que dice: sé en qué convierte la tortura a un hombre, en algo que ya no es exactamente un hombre. Es decir, la tortura tiene una potencialidad impresionante, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, se condena la tortura por atentar contra la naturaleza humana, es decir, contra el derecho natural, y aparece aquí el derecho natural, y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Los dos argumentos máximos al cual se añade otro, la inutilidad de la tortura, porque la tortura suele ser inútil, ¿no? Esa sería la cuestión. Y dentro de este cine de la Inquisición habría que incluir también el cine que critica el socialismo real, que utilizó la tortura como un medio de protección del dogma, ¿no? De castigo de la herejía, ¿no? Al trotskista, al desviado, etc. Bien, por otra parte, la tortura cabe distinguir entre una tortura de investigación, que es la habitual, tortura de investigación, tortura retributiva, ¿no? Conforme a las funciones de la pena, y tortura preventiva, ¿no? Lo normal ha sido la tortura de investigación. Es decir, la tortura se ha utilizado para arrancar una confesión a una persona, para que nos dé noticias que buscamos, ¿no? Que necesitamos. Esta ha sido la tortura más habitual y que el cine también la ha representado muchas veces, ¿no? Bueno. Y sin embargo, también el cine nos ha mostrado, hay una película de Milos Forman, Los fantasmas de Goya, curiosamente Milos Forman, checoslovaco, que se marcha a Estados Unidos haciendo una película sobre España, Los fantasmas de Goya, donde se explica claramente que la tortura no es un procedimiento idóneo para alcanzar la verdad, que por medio de la tortura se puede alcanzar cualquier cosa menos la verdad, ¿no? De hecho, una chica que está siendo torturada por la Inquisición le dice: dinos cuál es la verdad. Y entonces ella le responde: decidme cuál es la verdad, que yo os la repito, ¿no? Porque diría cualquier cosa para evitar la tortura. Hay muchas películas que versan sobre esta cuestión. Antes citaba La confesión de Costa Gabras. Bueno, citaré ahora, por ser española, El crimen de Cuenca. Una película que no se conocerá en Brasil, pero que en España tuvo una enorme importancia, porque fue del año 79, ya teníamos constitución, la dictadura se había acabado y, sin embargo, los militares secuestraron la película. Algo inédito y que no volvió a ocurrir, evidentemente. Pero bueno, el cine nos dice lo mismo que ya nos dijo Beccaria. Esto es, la tortura no es el medio adecuado para conseguir la verdad. En primer lugar. En segundo lugar, la tortura se ha utilizado para castigar al disidente, al opositor, al terrorista, al que no está de acuerdo, etc. Y esto lo podemos ver en todas las películas que representan las dictaduras de las que ya he hablado, ¿no? Porque aquí se utiliza para castigar a aquel que no está de acuerdo, aquel que es crítico con el régimen. A veces para aterrorizar a la población también, ¿no? Roma Città Aperta, de Rossellini, es un caso claro. Bueno,
Y por último, habría una tortura que nos interesa especialmente, es una tortura preventiva. Es decir, la cuestión sería esta. ¿Qué ocurriría si, aplicando la tortura, limitadamente, aplicando la tortura, consiguiéramos hacer desaparecer la criminalidad? En Brasil sería tentador, me imagino, porque se nos dice que hay unos índices altos de criminalidad, pues aplicando la tortura conseguiríamos hacerla desaparecer. Eso es lo que se planteó Anthony Burgess y después Stanley Kubrick con La naranja mecánica, ¿no? Podemos, por medio del condicionamiento operante, hacer que usted, que tiene una tendencia criminal, hacer desaparecer esa tendencia. Y usted se convertiría en un buen ciudadano, ¿no? Bueno, evidentemente no es planteable. Bueno. Una cuestión que plantea el cine de la tortura, interesante, o que plantea la tortura, interesante, ya no es tanto la de la víctima, que la víctima sufre la tortura y evidentemente sentimos empatía con ella, claro. Es la del victimario, la del torturador. ¿Quién tortura? ¿Quién tortura? Y tortura cualquiera. Quiero decir, el cine, como la realidad, nos muestra que torturadores los ha habido de todo tipo y condición, ¿no? Que, como decía Hannah Arendt, para el torturador, la tortura se convierte en tomar un café, algo banal, algo que puede hacer, algo que uno puede torturar y luego irse para casa a cuidar a los niños. Bueno, tampoco me parece difícil de explicar. Cuando algo se repite y se repite, se normaliza, ¿no? Pero hay una película muy interesante. Yo no sé si conocen a un psicólogo social que fue Stanley Milgram. Stanley Milgram, ¿no? Stanley Milgram se plantea a raíz del proceso de Eichmann en Jerusalén, se plantea una pregunta. ¿Por qué los seres humanos tendemos a obedecer órdenes? Cuando nos dan una orden, tendemos a cumplirla. Y son muy pocos quienes no la cumplen, ¿no? Y entonces, imagina y pone en práctica un experimento en el que unos individuos escogidos al azar, voluntarios, ¿no?, se les hace pasar por profesores. Y enfrente tienen un alumno, que sería, al que le hacen preguntas. Si el alumno responde bien, no pasa nada. Pero si el alumno responde mal, ellos dan a un botón y el alumno sufre una descarga eléctrica, ¿no? En principio es una pequeña descarga eléctrica, pero según va fallando, la descarga eléctrica va aumentando. De tal manera que está torturando a quien tiene ahí enfrente, ¿no? Y bueno, no recuerdo qué número, pero más o menos un 85, un 90%, todos llegaron hasta el final. Nadie se detuvo. Nadie dijo, esto no lo hago porque no puedo hacerlo, porque estoy ahí. Todos cumplían porque simplemente alguien les decía que debían cumplir, ese papel. Bueno, Stanley Milgram dijo que esto era debido a lo que llamó estado agéntico. No me parece más interesante, pero bueno, sí resultó interesante el experimento, ¿no? Cualquiera puede ser un torturador en determinadas circunstancias. Bien, y hasta aquí entonces lo que todos entendemos. La tortura es una práctica que desde que Beccaria nos lo dijo en el siglo XVIII, y reitero, Beccaria tenía 26 años, era un jovencito que le dijo a la humanidad que no se podía torturar, pues todos sabemos que no se debe torturar, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un consenso universal
para desterrar la tortura. Nunca se debe torturar. Vale. Pero llegamos a principios del siglo XXI y en Estados Unidos, como saben, se produjo el atentado terrorista más grave, no sé, más grave y más simbólico de la historia, el 11 de septiembre, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, en Alemania, en 2002, se produjo el caso von Metzler. Y el caso von Metzler también puso de nuevo de moda la tortura. ¿Qué es lo que ocurrió? Bien, en cuanto al 11 de septiembre, el 11S, la respuesta de Estados Unidos frente al bárbaro terrorismo fue la bárbara tortura, ¿no? Y comenzó a aplicar la tortura de forma mucho menos... No es que antes no se aplicase la tortura, se aplicaba pero a escondidas, como cuando se hace el mal, se hace a escondidas, no se hace a la luz. Estados Unidos comenzó a aplicar la tortura de forma más... De hecho, Guantánamo, el régimen de Guantánamo es un régimen que en sí parece bastante grave y no hay problema en presentarlos, ¿no? Ahí encerrados en aquellas jaulas con sus monos naranjas, como si fueran monos. Comenzó a practicarse la tortura. Por cierto, para hacerlo, todo empezó redefiniendo lo que era la tortura, ¿no? Ya no es un atentado grave o algo así, sino que tiene que poner en riesgo la vida del torturado. Pero claro, entonces, si agredo a una persona pero no pongo en riesgo su vida, eso no es tortura. O sea, va cambiando la definición de tortura, ¿no? Bueno, y aquí hay dos películas a las que quiero hacer referencia. Una se llama Estado de Sitio y es de 1998, de Edward Zwick, no sé cómo se pronuncia. Estado de Sitio, en castellano se tituló Estado de Sitio. Y esta película, curiosamente, ya preveía lo que iba a ocurrir. Preveía que se iban a producir atentados islamistas en territorio norteamericano. Se hablaba de 600 muertos, que fueron muchos más después en la realidad. Preveía ya el terror ante un atentado desde el exterior, ¿no? Año 98. El atentado luego se produce en el 2001, es decir, 3 años antes, muy poco tiempo antes, ¿no? Y se aparecen dos maneras de enfrentar la amenaza terrorista. Por una parte, la del militar, Bruce Willis, que es una opción antigarantista. Contra el terrorismo cabe hacer de todo, no hay límites. Esta es la postura. Y sin embargo, el representante de la policía, Denzel Washington, ¿no? Con su apariencia de hombre bueno, etcétera, hace una reivindicación del garantismo. Y dice, se puede luchar contra el terrorismo, pero no de cualquier manera. Hay cosas que no se pueden hacer. Esto ocurre, reitero, en 1998. Estados Unidos ya estaba en alerta. No puede ser que 2 años antes aparezca una película que prediga lo que va a ocurrir 2 años después y que es algo tan grave como atentados contra oficinas centrales del Estado norteamericano, etcétera. Bueno, se produce el atentado de las Torres Gemelas y a partir de ahí una reivindicación de la tortura y una quiebra de todas las garantías procesales, ¿no? De hecho, Guantánamo es la quiebra de todas las garantías procesales. Es decir, personas que están encerradas sin derecho a juicio y que llevan, hay gente que lleva más de 20 años encerrada, sin derecho a juicio. Bien, aparece en 2012, y esta es la otra película a la que quería referirme, La noche más oscura, ¿no? De Bigelow, Catherine Bigelow. Esta película narra la cacería, vamos a decir así, de Bin Laden. Todo lo que Estados Unidos tuvo que mover para llegar a encontrar a Bin Laden en una casa perdida de Pakistán y allí ejecutarlo, ¿no? Ante la mirada, por cierto, recuerdo que era Obama y Clinton, ¿no? Y Clinton, cómo se
cómo se lleva a cabo. Pero La noche más oscura, esta película, lo que ocurre en esta película es que desde un principio se practica la tortura. Los norteamericanos practican la tortura y la película lo enseña. Practican la tortura y acto seguido se muestra un atentado en Nueva Delhi con cientos de muertos. Se practica la tortura y un atentado en Londres con cientos de muertos. Se practica la tortura y un atentado en Bangladesh con cientos, etcétera, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, se nos viene a decir, la respuesta al terrorismo no puede ser otra que la guerra contra el terrorismo puede ser la aplicación de la tortura. Porque si queremos encontrar a Bin Laden, lo único que podemos hacer es aplicar la tortura. Y si no, no lo vamos a encontrar, ¿no? Y la actriz protagonista al principio es un poco reticente ante la tortura, pero poco a poco la va asumiendo, hasta que al final les dice a sus compañeros, me gustaría ir con vosotros a matarlo yo con mis manos, o algo así. Y al final se mata a Bin Laden de una forma absolutamente limpia. Se entra en aquella casa, se aparta a mujeres y a niños y a Bin Laden se le mata, ¿no? Resulta difícil de creer que las cosas pudieron suceder así, evidentemente. Pero es la versión oficial del Estado norteamericano en el cine. En el cine que, película esta bastante mala, pero que le dieron un Oscar y varios premios y que circuló por todo el mundo. Esa versión, por tanto, del Estado norteamericano circulando por todo el mundo, enseñando que ellos hicieron justicia con Bin Laden. ¿Qué llama la atención de esta película? Que lo que hacen los norteamericanos no es tortura. Eso no es tortura, porque la tortura a nosotros, a cualesquiera de nosotros, nos resulta repugnante. No podemos ver la tortura. Nos tapamos los ojos ante la tortura. Pasolini lo hizo muy bien. Porque Pasolini hizo que todos los espectadores se taparan los ojos, porque eso era tortura. Pero esto que hacen aquí, esto no es tortura, esto no nos hace vomitar, ¿no? No hace que nos encontremos mal. Y por tanto, esto se puede legitimar. Lo que hacen los soldados estadounidenses por todo el mundo está bien, no es algo... Pero bueno, así se reivindica, como digo, la tortura. ¿Dónde está la respuesta a esta película? La respuesta la había dado muchos años antes un cineasta marxista italiano, Gillo Pontecorvo, en la batalla de Argel. La batalla de Argel es una de estas películas que son muy, muy importantes en la historia del cine y en la historia de la humanidad. Y lo que vino a hacer fue criticar al ejército colonial francés que utilizó la tortura contra la oposición argelina, ¿no? Y de nuevo, ¿qué hace Pontecorvo? Nos enseña cómo es la tortura. De nuevo, hace que nos tapemos los ojos, que no queramos mirar eso, ¿no? Cuando al terrorista con un soplete se le queman los pies con un soplete, etcétera, ¿no? No recuerdo las barbaridades que hay porque me tapo los ojos. Y la batalla de Argel es una crítica a la tortura, ¿no? Y porque no hay ningún argumento específico contra la tortura, pero es una crítica contra la tortura. ¿Por qué? Porque Pontecorvo se pone del lado de quienes la sufren, de los colonizados, de los argelinos, ¿no? Y por tanto nos muestra con empatía al torturado, por una parte, ¿no? Por otra parte, porque quien tortura es el imperialismo francés que tortura a los colonizados. Y por último, porque en muy pocos años Argelia iba a conseguir su independencia. ¿Para qué valió la tortura? Para nada. Los militares decían, es que es el único medio que tenemos. ¿Que tenemos para qué? ¿Para qué? ¿Para que no se independice Argelia? En 2 o 3 años se independizó. En ese sentido, de nuevo, la tortura fue inútil, ¿no? Y por último, y acabo, el caso von Mettler. El caso von Mettler es curioso porque es un argumento cinematográfico. Es decir, el caso von Mettler se produce en el año 2002
pero ya se había producido muchas veces en la historia y el cine ya lo había reflejado. No era nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que un joven alemán, estudiante de Derecho, por cierto, y que tenía una novia a la que quería llevar a las Islas Canarias, españolas, a pasar un fin de semana, unos días, pues no tenía dinero. Entonces se le ocurre secuestrar a un niño. Secuestra a un niño, hijo de unos banqueros, de gente muy pudiente, de gente con mucho dinero, y pide un rescate. La policía lo detiene y le pregunta, ¿dónde está el niño? El niño, además, estaba enfermo y necesitaba medicación, con lo cual, si no recibía la medicación, podía morirse. Le preguntan, ¿dónde está el niño? Y él dice, no lo voy a decir, no voy a decir dónde está el niño. Entonces el jefe de policía les dijo a sus subalternos, torturadle hasta que nos diga dónde está el niño. Y el jefe de policía se marchó a dormir. A la mañana siguiente volvió a comisaría y seguían sin saber dónde estaba el niño. Los policías no lo habían torturado, sabiendo que era un delito. Entonces el jefe de policía dio la orden por escrito, ordenando la tortura y firmando. Y cuando fueron ya a torturarle, el estudiante de Derecho, el secuestrador, dijo dónde estaba el niño. Corrieron y corrieron y corrieron, pero el niño estaba muerto. A raíz de esto es procesado el secuestrador, pero este denuncia al jefe de policía y al policía subalterno que lo iba a torturar, los denuncia por torturas, por un delito de tentativa de torturas, y los policías fueron condenados. Fueron condenados, no ingresaron en prisión, pero fueron condenados a varios años de cárcel. Y se planteó un debate en la doctrina acerca de si la tortura en ciertos casos, no siempre, por supuesto, no siempre, es legítima. Es legítima. Bien, este argumento que ocurrió en el año 2002 ya había ocurrido en 1959 en una película de Compulsion. En España se tituló Impulso Criminal, de Richard Fleischer. Es exactamente lo mismo. Pasaba exactamente lo mismo. Eran dos estudiantes, y es interesante porque eran estudiantes que se creían más allá del bien y del mal. Habían leído a Nietzsche y pensaban que podían hacer cualquier cosa. Y secuestraron a un niño y lo mataron, etcétera. Y entonces es muy, muy parecida. Y luego, esta película ya está contada. Ahora se lo plantea la doctrina, pero en 1971-73 lo planteó Don Siegel en Dirty Harry, en Harry el Sucio. En Harry el Sucio ocurre exactamente lo mismo. Harry secuestra a una chica, la encierra en un zulo, en un pequeño agujero. El inspector Callahan, Harry, encuentra al criminal y le pregunta, ¿dónde está la chica? Y este le dice, a ti te lo voy a decir. Se niega a decírselo. Y en ese momento, por medio de una elipsis, es decir, la película no lo muestra, pero está claro que Harry golpea hasta que le dice dónde está la chica. De nuevo, corre y corre y corre, pero la chica está muerta, ¿no? Y a Harry van a reprocharle haber agredido al criminal para saber dónde está la chica. Y no es juzgado, pero si fuera juzgado sería condenado, como fue condenado el jefe de la policía alemana por un delito de tentativa de bien, esto que ya aparecía en el cine, ¿no? Va a generar, sobre todo en Alemania, un debate importante que va a traer básicamente dos posturas, claro, dos posturas. Por una parte, los defensores del Estado de Derecho, que piensan que nunca, en ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, una persona puede ser torturada, ¿no? Y lo que se nos viene a decir es, este es el precio que tiene que pagar el Estado de Derecho por ser un Estado de Derecho. Hay cosas que no se pueden hacer. Eso, y otros que piensan que
hay ocasiones absolutamente excepcionales, pero que existen, en las que cabe la tortura bajo no sé si sería la eximente, por no es completa, de estado de necesidad, pero que permitiría, que legitimaría, en algunos casos muy puntuales, en España, por cierto, ocurrió un caso muy parecido a estos que he narrado, donde se permitiría tal. Este debate doctrinal, por cierto, se produjo en España, bueno, entre un autor italiano, Latorre, Máximo Latorre, y por otra parte García Amado, donde plantea, ¿acaso será lo mismo torturar a Hitler para que nos diga dónde tiene escondidos a unos niños judíos a los que quiere liquidar, que torturar a los padres de esos niños para tal? Evidentemente no cabría la misma. ¿De qué se trata? Manuel Atienza dijo, esto es lo que se llama un caso trágico. Se tome la decisión que se tome, algo va a salir mal, algo se pierde, pero hay que tomar alguna decisión. Y nos da una solución, optar por el mal menor, pero no sabemos cuál es el mal menor, evidentemente. Pues nada más, muchas gracias. Hasta aquí. Bom, eu agradeço, professor Benjamin, pela excelente palestra e passo agora a palavra para a professora Cláudia Perrone Moisés, que é professora associada do Departamento de Direito Internacional e Comparado aqui da casa. Muito obrigada, Daniel. Um bom dia a todas e todos. Quero agradecer ao professor José Reinaldo o convite e a confiança para estar aqui hoje. Eu fiz um recorte, né, em algumas observações que eu gostaria de apresentar a vocês em função das minhas pesquisas, não é? Porque eu pesquiso já há bastante tempo a questão das ditaduras sul-americanas, não é? Especialmente Brasil, Chile e Argentina. Tenho um curso de graduação em Direito Internacional Penal e Justiça de Transição, onde eu trabalho as questões relativas a essas ditaduras e, sobretudo, a questão da função do direito na construção da memória coletiva, é o que me interessa, e os filmes nos ajudam muito, não é, a, primeiro, ter uma contribuição que não seja puramente jurídica, não é? E também esses filmes participam da construção dessa memória coletiva, sem dúvida alguma, não é? Às vezes de forma muito mais contundente do que qualquer trabalho historiográfico, qualquer trabalho jurídico, sobretudo, né? Então, alguns filmes, o professor Benjamin citou O Desaparecido, né, Missing, A Busca de um Pai pelo Filho Desaparecido no Chile, de Pinochet, de 1988, foi um filme que foi visto pelo mundo inteiro, né, ganhou Oscar, né, diversos prêmios, e é interessante notar que esse filme foi feito e foi mostrado durante a ditadura ainda do Chile, né, então teve um impacto político enorme, né, em termos de denúncia também, não é, que é uma outra função que o cinema costuma desempenhar, né? Então, nesse contexto, foi muito importante. Também eu lembro do Costa Gavras no Estado de Sítio, não é, que é a ideia de um guerrilheiro tupamaro que sequestra um cônsul brasileiro no Uruguai, né? Então, é uma ficção, mas, ao mesmo tempo, é baseado em fatos reais, né? Ele só muda aí digamos, as nacionalidades, né, de 1973, quer dizer, também tem cenas de tortura que a gente tem vontade de tapar os olhos também, não é? Tem a cadeira do dragão, não é? Que é uma espécie de cadeira elétrica muito utilizada aqui no Cone Sul, e é um filme muito impactante. Esse eu já tive a oportunidade de trabalhar com os alunos, e foi muito chocante para os alunos. E depois eu até não passei mais, porque as cenas de tortura são realmente muito fortes no Estado de Sítio.
Eu dividi também em países, não é para organizar um pouco, quero ser rápida, mas Argentina, né, o professor Benjamin citou, a história oficial também teve um impacto tremendo, não é? 1985 é o fim da ditadura argentina, né? A mim me interessa também ver o ano digamos, da filmagem e o que está acontecendo naquele país naquele momento, que muitas vezes não é, estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a história oficial é logo depois, digamos, no ano da abertura, é o sequestro de bebês, né? O crime de sequestro de bebês e uma adoção pela protagonista, né? De um bebê sequestrado, quer dizer, mostra um dos piores crimes aqui do Cone Sul, não é bem tortura, mas é um dos piores crimes, talvez uma tortura, não é, para os familiares, etc. e tal. É o sequestro de bebês, foi muito importante esse filme, a história oficial. Argentina, 1985, que é um filme de 2022, né, o julgamento das juntas, que teve um impacto tremendo também, tanto o julgamento quanto esse filme agora, né, foi visto por milhões de pessoas na Argentina, né, aqui no Brasil também, no mundo inteiro. E entre esses dois tem O Segredo dos Seus Olhos, né, que é uma investigação muito requintada, né, da memória, a partir do presente, voltando para a memória, de que é 2009. Em relação ao Brasil, o professor Benjamin citou batismo de sangue, né, os frades dominicanos presos e torturados, que é também bastante impactante, com base no livro do Frei Beto, e tem também um filme que parece comercial, mas que é muito bom, que é o Zuzu Angel, né, do Sérgio Rezende, de 2006, que é uma história, né, da mãe procurando o seu filho desaparecido, ela também é morta, né, pela ditadura. É um filme que, por ser protagonizado por uma atriz, né, Patrícia Pilar, tem assim tem uma roupagem mais bonita, digamos assim, o filme, né, os intelectuais não gostaram tanto assim, mas eu gosto bastante, eu acho que é um filme bastante impactante, né. Agora, eu gosto também daqueles documentários que não são puros documentários, né, onde mostra-se os acontecimentos sem qualquer, digamos, com relatos, mas sem que haja um envolvimento daquele que está filmando, ou sem que haja uma mistura de ficção, muitas vezes, que é muito bom, que tem uma narração uma narração aristotélica, não é? Digamos assim. Que tenha um enredo, não é? Ao mesmo tempo, e não seja só só fatos sendo mostrados. E aí a gente tem dois que são muito bons aqui no Brasil, que é o Que Bom Te Ver Viva, da Lúcia Murrá, que foi torturada durante a ditadura, e aí ela pega depoimentos de mulheres torturadas que sobreviveram, e aí a Irene Ravache faz o papel da ficção, contando o que seria uma mulher que passou pela tortura brasileira, etc. E o outro é o Marighella, que é o Marighella tem, né, um filme, mas ele tem diversos documentários, também tem 3 documentários. E um que é muito interessante é o Marighella, Retrato Falado de um Guerrilheiro, que também toma essa forma, que é mistura de ficção com documentário. Eu não sei se é algo, porque eu não sou especialista em cinema, mas eu não sei se é algo especial, mas a gente tem uma tradição, né, aqui na América do Sul de documental, né, dos documentários, e não é uma coisa, quer dizer, que é nossa, eu não sei até que ponto caberia estudar, né, mas até que ponto é algo que é nosso também, que é uma característica nossa de tentar ir para essa forma híbrida entre cinema e, quer dizer, cinema, é tudo cinema, né, que a gente diz, né, entre filme e documentário. E aí eu chego num cineasta que faz isso, para mim, como assim, um dos melhores que eu conheço, quer dizer, a gente tem uma comparação dele que é o Patrício Guzmán, né, que é um cineasta chileno, que é um documentarista. Ele começa com a Batalha do Chile, que é a Batalha do Chile, a luta de um povo sem armas, né, que ele, por acaso, ele era já documentarista, mas por acaso ele consegue filmar antes do golpe, durante o golpe, não é? E mostrando como o Chile passa do Allende para o golpe do Pinochet, através, né, de imagens reais que depois ele vai conseguir montar em Cuba, né, porque ele também tem que se exilar, ele vai para o Estádio Nacional, etc. E o Patrício Guzmán,
Ele começa, ele tem 3 trilogias, né? A Batalha do Chile, são 3 filmes, depois ele tem a trilogia dos Testemunhos, onde ele começa a misturar o filme com o documentário, onde ele começa a inserir a própria biografia dele, não é ele que começa a narrar, e ele trabalha, sobretudo, a questão das memórias em litígio, que é uma especificidade de todos aqui os nossos regimes. Agora no Brasil a gente vê isso melhor, mas no Chile, desde o pinochetismo, que existe, né, uma luta entre duas memórias, né? E, sobretudo, ele coloca as gerações jovens diante do que foi o golpe. Ele passa os próprios filmes e deixa os jovens falarem. Os jovens têm um embate também, onde há essa polarização entre memórias, etc. Muito interessante. Mas, sobretudo, a última trilogia, e aí eu vou encerrar, que é a trilogia que é uma trilogia chamada de A Imensidão Íntima, pelos comentaristas do Guzman, que é o que eles chamam de cinema ensaio. E aí a gente tem um paralelo no cinema europeu e norte-americano, que é o Chris Marker, né, que eu acho que é um grande documentarista e que trabalhou com o Guzman para a montagem dos seus filmes, e Agnès Varda, né, para quem conhece bem o cinema francês, quer dizer, que é a ideia de um cinema ensaio, quer dizer, você tem um ensaio, né, aquela história do Montaigne, né, você vai apresentar uma tese, né, e a partir, então, desse documentário, ele propõe as teses dele buscam elucidar a história do Chile, não é? Na verdade, é entender o próprio país. Ele ficou exilado durante quase metade da vida, não é? Então ele morou em diversos países, ele só voltou, não podia voltar, então, mas quando ele volta, então, porque isso, ele já começa, 1997 ele trabalha a segunda trilogia. Essa última trilogia do cinema ensaio é Nostalgia da Luz, 2010, Botão de Nácar, 2013, e A Cordilheira dos Sonhos, 2019. Então, ele parte da geografia chilena, não é, que é Nostalgia da Luz, o deserto do Atacama, não é, para mostrar as diversas formas de estar no deserto do Atacama, desde o astrônomo até as familiares de desaparecidos que estão buscando ossos ainda, que foram jogados no Atacama pela ditadura do Pinochet. O Botão de Nácar é a Patagônia, onde ele mostra o genocídio indígena durante a ditadura militar. E o terceiro, a Cordilheira dos Sonhos, né, dos Andes, quer dizer, a cordilheira funciona, né, como a geografia a partir do qual ele mostra o que foi a ditadura do Pinochet com as repercussões de agora e tendo a cordilheira como testemunha, digamos, de toda essa história chilena, né? Esse 2019, A Cordilheira dos Sonhos, ele ganhou o melhor documentário em Cannes, e agora o último filme dele, 2022, ele continua, né, na história do Chile, ele filma o estalido, né, que são aqueles movimentos sociais que saíram, né, na rua em 2019, né, que nós vimos, etc. Tal, que é o último filme que pelo menos que eu tenho notícia. Então, tudo isso para dizer que nesse recorte que eu propus a vocês, não é, claro, é um recorte, não é, quando a gente começa a trabalhar com filme, não tem fim. O professor Benjamin tem nos mostrado isso de forma, né, quer dizer, ele tem uma pesquisa, assim, impressionante, né, domina todos os continentes, lembra filmes que a gente não tinha esquecido completamente. Quero também agradecer sua presença aqui, que foi muito importante para mim nesse momento em que também eu estava querendo mesmo, eu quero agradecer o José Reinaldo, estava querendo mesmo trabalhar um pouquinho mais profundamente as questões relativas a esses documentários que se misturam à ficção na América do Sul. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença, o convite do professor José Reinaldo, foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada.
Agradeço o comentário da professora Cláudia e passo agora a palavra para o professor Luciano Oliveira. Obrigado, Matheus. Prazer enorme estar aqui. Em certos lugares comuns, as pessoas geralmente não acreditam em lugares comuns, que são frases gastas, mas muitas vezes elas são verdadeiras. Claro que eu tenho uma enorme alegria em estar aqui, não apenas por rever Zé Reinaldo, que eu gostaria, aliás, de ver com mais assiduidade do que acontece na nossa vida, de conhecer o professor Rivaia, cujo livro Ditadura e Cinema, Cinema da Ditadura, Ditadura e Cinema, eu tive acesso através apenas de algumas páginas que Zé Reinaldo muito gentilmente me enviou, copiou, enfim, escaneou, como se diz hoje. Antigamente era facsimilou, mas agora é escaneou. E eu fiquei muito desejoso, depois de ler todo o livro, não está traduzido aqui no Brasil, não, o livro não. Até porque eu gosto muito de cinema. E eu via que os filmes que o senhor citava, eu vou também citar alguns aqui, todos eles praticamente eu conhecia. Entretanto, na sua fala, o senhor citou um filme alemão de 2002, eu não peguei direito o nome do filme, do rapaz que sequestra, que quer levar a namorada para as Ilhas Canárias. Por favor, se eu disser alguma coisa, palavra ou expressão que o senhor não entenda bem, faça o sinal que alguém aí ajuda, os mais habilitados em espanhol do que eu. Esse filme é alemão, que eu não conhecia, depois eu vou anotar, depois eu anoto aqui para eu também procurar ver. Sim, mas essas situações são a gente, às vezes a gente se sente um tanto perdido, porque você vem para um evento assim, leu alguma coisa do que vai ser apresentado, aí você prepara também um pequeno roteiro, mas quando chega, escuta tanta coisa interessante e se perde, porque diz, eita, eu quero falar também sobre isso. Se eu começar a falar muito, Matheus, corte, exerça a autoridade, né? Democraticamente eleita, eu não tenho problema nenhum com a autoridade eleita, a autoridade democrática. O senhor começou falando em exposição sobre o tabu da tortura, que se torna pelo menos se torna no mundo oficial uma realidade até certo ponto, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, do julgamento de Nuremberg, mas que logo depois, na realidade, é real e não... Bom, a realidade oficial também é uma realidade, mas os franceses começam, poucos anos depois, bem antes da Argélia, já na Indochina, a experimentar os métodos que depois serão aperfeiçoados na Argélia e trazidos para o Brasil, porque recentemente tem havido toda uma releitura da influência, por exemplo, dos experts americanos, porque nós aqui na América Latina, enfim, a cultura go-romian, que é mais forte do que a cultura anti-francesa, digamos assim, nós admiramos muito mais a França, somos todos filhos do iluminismo, temos dificuldade em reconhecer aspectos horripilantes das práticas francesas, e aí a gente sempre privilegiou a expertise americana na tortura no Brasil, e a tortura francesa só nos últimos anos é que tem sido levantado o quanto, inclusive ele morreu bem recentemente, um cara mais centenário, eu esqueci o nome dele. Não, Massieu já morreu faz tempo, é um outro que andou escrevendo, isso já bem recentemente, porque o general Massieu, ele escreveu A Verdadeira Batalha da Argélia logo depois do filme de Gilles Pontecorvo, para responder ao filme de Gilles Pontecorvo, justificando, tá? E, inclusive, dizendo que eles ganharam a Batalha de Argel. Ou seja, é verdade que o plano político de longo prazo foi frustrado, a Argélia vai continuar
sendo um departamento de segunda categoria francês, perderam no longo prazo, mas no prazo imediato, General Massy ganhou a Batalha da Argélia. Ele acabou com o terrorismo em Argel, ao preço que conhecemos. O que leva a outra coisa da utilidade ou inutilidade da tortura. É uma questão também muito espinhosa. Eu digo porque se tem argumentos para mostrar a inutilidade, se existem argumentos para mostrar como a tortura é mais uma prática de disseminação do terrorismo, de aterrorização da população para não ousar insurgir-se contra o regime, há reflexões também que dizem que, enfim, lembram que a tortura, embora produza muita mentira, claro, aquela personagem do filme de Goya, enfim, Milos Forman, o filme de Milos Forman, que a atriz Portner, pois é, digam o que é que querem, a verdade que eu digo, tá, mas produz também verdade. Uma das provas que a tortura também produz verdade e é útil é a própria morte de Marighella aqui no Brasil. Marighella foi morto numa tocaia, a palavra em espanhol, não sei como dizer, numa tocaia, através de informações obtidas mediante tortura dos dominicanos. Então, o argumento da inutilidade da tortura é perigoso, embora ela produza conhecimentos não confiáveis, mas aqueles conhecimentos não confiáveis somados a outro, um pouquinho confiáveis, e a outro, mais confiáveis ainda, podem gerar, sim, uma informação muito importante, que não foi, ao que tudo indica, o que aconteceu no caso mostrado naquele filme A Noite Mais Escura, que é um filme que hoje tem muitas críticas, mostrando como, inclusive, a CIA andou arrumando jeitos de financiar aquele filme, porque naquele filme aparece a versão de que foi a tortura que terminou levando a Bin Laden, e não foi. Foram outras informações obtidas, sobretudo, pelo FBI, que não torturou. Quem torturou foi a CIA, através de seus experts contratados, psicólogos contratados para isso, a preço de ouro. O Senado americano produziu um dossiê enorme sobre a guerra ao terror e o uso dos métodos condenáveis legalmente nessa guerra, que, enfim, que é perfeitamente acessível hoje via internet. Eu andei lendo muita coisa sobre o que eles produziram, o Senado americano, em 2009, já depois que Bush, já era na época de Obama, se não me engano. Então, a tortura pode ser útil, né? Tanto que aqui no Brasil as organizações que usaram se rebelar pegando nas armas contra o regime foram destroçadas, foram aniquiladas, mediante que métodos, né? Os que conhecemos. Ainda estou na fase do perdido, sem saber muito bem o que dizer, por conta de muita coisa que o senhor disse que repercutiu em mim. Por exemplo, um filme que antes do A Noite Mais Escura, antes do Ataque 2001, um filme que eu tinha começado a assistir meio distraidamente, do qual nunca tinha ouvido falar, um filme de 1998, ou portanto antes de 2001, que é um daqueles filmes americanos com Bruce Willis de um lado e Denzel Washington de outro. Ele é o militar que é a favor, teoriza e aplica a tortura e mostra resultados, tal. E o filme é Estado de Sítio, pelo menos aqui no Brasil também foi assim. Eu assisti sem saber do que se tratava, eu fui ver para tentar simplesmente me divertir, porque eu acho Bruce Willis engraçado.
Aqueles personagens que ele faz de justiça pelas próprias mãos, isso é um fenômeno curioso, eu vou daqui a pouco dizer alguma coisa sobre isso, terminam sendo quase comédias. Enfim, aqueles personagens dele que atravessam o filme todo passando por situações as mais mirabolantes, as mais perigosas, e termina com 2 ou 3 arranhões, ileso, e, enfim, e a justiça, enfim, os maus são punidos e a justiça ganha, o mocinho ganha do bandido, né? Que é enfim, é um tópico antiquíssimo na história da humanidade, e os bons vencerem os maus. Mas aqui, esse filme é muito interessante, sim. E também me lembrei, não é, pelo que o senhor falou, de uma coisa, de uns filmes mais antigos, sobretudo dos anos 70, de Don Siegel, com o nosso Clint Eastwood, o Dirty Harry, que era um americano que estava se lixando para a legalidade no sentido de obter informações. Como o senhor lembrou, filmes dos anos 70 geralmente deixavam a coisa não tanto explícita, eram mais pudicos em mostrar violências abertas mais repugnantes, né? Hoje, depois, o pessoal perdeu a vergonha, A Noite Mais Escura primeiro que é um filme suspeito, é um filme muito desagradável, e falando em desagradável, eu nunca vi Salò, nunca fui ver Salò, de Pasolini. Eu digo isso porque essa coisa de nunca ter ido ver Salò esteve eu estive pensando nesse fato quando procurei arrumar algumas ideias aqui para colocar nessa discussão nossa hoje, porque justamente quando eu li sobre o que era o filme, eu me lembro do filme dos anos... Pasolini morreu em 75, por aí e tal. Então eu me lembro quando inicialmente o filme foi proibido no Brasil, não, certamente havia censura ainda, muito forte e tal, mas nos anos 80. Mas como, através da imprensa, eu mais ou menos já sabia o que era o filme e não me deu nenhuma vontade de ir ver. Quer dizer, não me deu vontade de ver. Quando o filme finalmente foi liberado, enfim. Me lembro até de elogios rasgados de Caetano Veloso. Eu pensei logo, esses baianos são muito generosos, porque... o que eu anotei mais aqui ainda no capítulo dos improvisos, tal? Eu vou rever O Segredo dos Seus Olhos. Vou rever O Segredo dos Seus Olhos. Tá? E veja, o que eu queria... A reflexãozinha que eu preparei para trazer era uma reflexão que eu anotei aqui, eu transcrevi da obra que você está, e que quando eu pensei em citar, eu fiquei até meio receoso, porque seria citar na frente de José Reinaldo, né? Porque é uma citação de Aristóteles. E o meu conhecimento desses autores chega até fins do século XVII, começo do século XVIII para cá, mas Aristóteles, para mim, já é coisa muito, muito alta, muito distante, e Zé Reinaldo, enfim, escreve muito sobre filosofia do direito, e se você... Aristóteles é um dos autores nos livros dele que mais entradas você vai encontrar nos índices onomásticos. Cometi até essa maldade. Mas é o seguinte, eu uma vez estava conversando com um amigo, a propósito, eu não me lembro mais do que, um professor lá da faculdade, colega meu da Universidade Federal de Pernambuco, e ele me disse que Aristóteles, na Poética, tinha uma reflexão que calhava com o que eu estava dizendo. Eu não me lembro mais o que eu estava dizendo, mas eu me lembro que fui verificar na Poética de Aristóteles,
esclareço, a poética conforme a coleção dos pensadores, em português, traduzido, acho que não diretamente do grego antigo, pouco importa. Enfim, a poética tal qual eu posso ter acesso através da coleção dos pensadores. E que era o seguinte, na poética, está logo dito no começozinho do capítulo 4, o imitar é congênito nos homens. E os homens se comprazem no imitado, na obra que imita, né? Sinal disso é o que acontece na experiência. Nós contemplamos com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância. Por exemplo, representações de animais ferozes e de cadáveres. Aristóteles. Por que eu trouxe isso à baila? Porque, juntando o que eu pensei sobre, eu não vou ver Salô, não tenho nenhum interesse em ver Salô, e me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos, foi um pouco antes da pandemia, quando fui assistir àquele filme chileno sobre o Rica e mais 2 colegas, A Noite de 12 Anos. A noite, enfim, acho que é A Noite de 12 anos. Exato, em determinado momento, professor, eu estava assistindo com minha esposa, e depois que eles são presos, e quando começam aquelas torturas horríveis contra eles, eu disse a ela, eu vou sair e volto daqui a uma meia hora. Saí do cinema e fui para a frente do cinema, um banco nas margens do belo rio Capibaribe, em Recife. Devo até ter tomado uma latinha de cerveja, porque sempre tem comércio ambulante por ali. E 20 e tantos minutos depois, voltei. A situação dos presos já estava bem melhor. Já estavam sob monitoramento da opinião pública internacional, o severíssimo, insuportável, humanamente inimaginável regime de isolamento total de Mujica, que passou, acho, 7, 8 anos. Eu não sei como é que aquele cara não apenas não enlouqueceu, mas como tornou-se um sábio. Como chegou. Uma vez até eu fiz uma brincadeira escrota, desculpe, eu disse, olha, depende, está vendo que a cadeia ressocializa, veja como Mujica se tornou uma figura merecedora do prêmio Nobel. Eu sempre achei que Mujica deveria ter ganho o prêmio Nobel da Paz, né? Ele não Barack Obama, até porque todo chefe de Estado de uma potência como os Estados Unidos, em algum momento vai fazer alguma guerra. Pronto, e ele fez várias. Mas veja, eu não suportei mais, porque eu já tinha visto muita coisa, já tinha lido muito sobre o assunto, já tinha visto, claro, O Que É Isso, Companheiro, Batismo de Sangue, todos esses filmes brasileiros que abordam isso, História Oficial argentino, e não suportava mais, né? E vendo... remetendo-me a essa reflexão de Aristóteles, eu digo, de fato, tem aí uma coisa curiosa. Por exemplo, a reflexão de Aristóteles nós suportamos apreciar pela imitação, enfim, pela arte, algo que nos é repugnante na sua realidade. Eu pensei no outro espanhol, eu pensei justamente no espanhol, não sei se por associação de ideias com a nacionalidade do senhor, eu pensei no maravilhoso quadro Guernica, de Picasso. Nós nos extasiamos ante Guernica de Picasso, mas nós não suportaríamos ver o horror real que provocou aquela obra-prima. Aí eu comecei a tentar especular com isso.
há tipos de realidades, de torturas, que no cinema um sujeito como eu já não está suportando mais ver, não quer mais ver. Coisa curiosa, Marighella, o filme de Wagner Moura, eu criei uma resistência muito grande a ir vê-lo. Eu não quis ir vê-lo, não fui no cinema. Agora, um dia, como estava passando na Netflix, ou não sei mais onde, eu em casa, eu vou ver, e vi. Mas, ou seja, ao mesmo... aí eu comecei a pensar nisso, porque eu não suporto mais ver esse tipo de tortura e, entretanto, aí vou citar um outro filme que o senhor cita também, e, no entanto, recentemente eu reassisti com prazer, mas por puro entretenimento, um filme com Dustin Hoffman e Laurence Olivier, Maratona da Morte, Marathon Man, que o senhor cita. Laurence Olivier, o anjo, o mal encarnado numa pessoa, tortura Dustin Hoffman, infligindo-lhe talvez a dor mais lancinante que possa ser infligida a alguém, que é, com um obturador, perfurar um dente são. Isto é, ele, inclusive, didaticamente diz a Dustin Hoffman que aquilo que ele acabou de fazer, que foi pegar um dente cariado e enfiar aquele aparelhinho de pesquisa, sei lá, que eles enfiam na boca bem fininho, e que provocou uma dor horrorosa, ele disse, isso não é nada, porque esse nervo está estragado, eu vou num nervo são. Quer dizer, é um negócio tão horroroso, mas eu assisti aquilo, assim, e gostei de assistir como entretenimento. Por quê? Porque, primeiro, a gente vê um filme desse, é um filme de John Schlesinger, é americano, dos anos 70, a gente sabe que o malvado, o bandido, o miserável, no final do filme, vai quebrar a cara. Você sabe que justiça vai ser feita, não é? Então, tem esse aspecto que é diferente de você assistir a Batalha de Argel, ou de assistir a Marighella, ou de assistir a um batismo de sangue, porque são filmes que não têm, cuja pretensão não é divertir. E há uns filmes que mostram coisas que, num filme com outra pretensão, eu já não suportaria mais, mas sou capaz de suportar porque eu sei que o bem vai vencer o mal, que os maus vão quebrar a cara no final do filme e que o mocinho vai ser feliz para sempre ou algo assim. A mesma coisa com outra referência que o senhor faz bastante, Laranja Mecânica de Kubrick. Porque, Kubrick é um dos meus cineastas preferidos. E aquela tortura de Alex é perfeita. Ela chega a ser engraçada. Primeiro porque, primeiro, Alex é um bad boy. Alex é realmente uma criaturazinha abominável. Depois, é um filme de Kubrick. E Kubrick pega Malcolm McDowell, tá? E submete aquelas pinças, abrindo os olhos dele para ele ver cenas horrorosas, como um experimento científico, e aquilo chega a ser engraçado. Eu não sei se eu tenho um senso de humor degenerado, mas certas coisas que eu não suporto ver, noutro contexto de brincadeira, agora pode-se brincar com um assunto tão sério, talvez se possa, quando o assunto tão sério que está sendo tratado no modo que não é para ser levado a sério. Eu não sei como teorizar sobre isso,
Lhe transferiria a pergunta. O que é que o senhor acha disso? Quer dizer, uma coisa é não suportar mais ver filmes que mostrem cenas de tortura, filmes sérios, e outra coisa é se divertir com gente como Dirty Harry, como cientistas loucos de Laranja Mecânica, e mesmo com o malvado de Maratona da Morte, Marathon Man. Yo supongo que es el realismo. En un caso, vemos la tortura como algo real, como algo que en otro caso, como una diversión. Y eso nos permite ver uno y no ver otro. Así todo. Bueno, sí, es eso. Seria o caso do cinema gore. Yo no lo conozco, no lo veo. Não, o senhor fala, um tipo de filme de terror, mas usa um termo gore. Yo no suelo ver cine de terror, no vi casi nada en mi vida de ese cine. Ha sido la película por excelencia es Saló, de Pasolini, y es verdad, yo creo que ese cine no se puede ver de tan realista que es. Yo volví a verla hace unos años y ya no me tapaba los ojos, pasaba el DVD y pasaba y no lo veía, ¿no? Es muy fuerte. Pero el cine sobre la tortura tiene que ser así. Pero la tortura es así. La tortura no es un juego de niños, ¿no? Es inevitable. En cuanto a la historia de la tortura, y aquí en Brasil, es cierto, Brasil forma parte de lo que llaman el Plan Cóndor. Sí. Sí. Junto con Argentina, con Chile, con Uruguay. Bolivia. Ajá. Y entonces llega a Brasil profesores de Estados Unidos. Escola das Américas, Panamá. También. ¿Hay en todas las dictaduras latinoamericanas hay similitudes? ¿Hay parecidos? Entre la dictadura brasileña, sí, los métodos, sí. Y todos venían de la Escuela de las Américas, se llamaba. Sí, era uma escola de treinamento. Sí. No Panamá, chamava-se, eu acho, Escola das Américas. Né? Então, Escola das Américas, no Panamá, eles recrutavam muitos policiais das polícias militares. Mas veja, o Brasil tem uma tradição de tortura contra delinquentes comuns, suspeitos comuns, pobres, enfim, classes torturáveis. O Brasil tem uma tradição tão grande que há também quem sustente a hipótese de que não foi, enfim, de que o exército brasileiro, quando foi necessário, foi estudar com a polícia brasileira como torturar. Por exemplo, a polícia brasileira já usava há muito tempo um instrumento de tortura chamado pau de arara entre nós, que, para pau de arara, em francês seria perchoir du perroquet, o perchoir, a haste do papagaio, perchoir du perroquet. Desculpa interromper, mas isso vem da escravidão, né? A gente tem as técnicas da escravidão. Tem uma gravura daquele, meu Deus, eu estou perdendo a memória, Debré, tem uma gravura de Debré com um negro no chão, com as pernas e os braços imobilizados, como se fosse alguém que fosse ser suspenso para ser colocado num pau de arara. Porque o pau de arara, mas o pau de arara é um surplus, uma coisa ainda mais superlativa de horror em relação àquilo que já é um horror, porque o preso é suspenso, então o próprio peso do corpo dele provoca um sofrimento atroz. E depois que o cara está preso, pendurado, nu, ele ou ela,
aí recebe choques elétricos. Mas isso também aparece em Gilo Pontecorvo, no filme de Gilo Pontecorvo, A Batalha de Argel. Eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu até me espantei. Eu digo, pô, eu pensava que o que nós chamamos pau de arara era uma originalidade nossa. Mas se os franceses usaram aquilo na Argélia nos anos 50, onde nasceu exatamente? Em Debré, tem imagens que lembram algo que seria um precursor, digamos, uma tecnologia que depois teria sido aperfeiçoada. Até porque na época de Debré não tinha eletricidade, era chicote. Né? O negro está para ser chicoteado. Me perdi, não sei onde estava mais. Tortura de entretenimento e tortura a sério. Entretenimento, eu digo, Dirty Harry e tal. Entretenimento que, às vezes... Veja, quantas... se isso seria uma espécie de catarse pervertida, não? Quantas vezes a gente assiste esses filmes com esses brutamontes, Schwarzenegger, Bruce Willis, tal, e não sei o quê. Stallone eu acho insuportável demais, aí já tem um problema de que eu não suporto a cara dele, aquela boca torta dele. Stallone, para mim, ele me causa... Mas Bruce Willis, por exemplo, eu acho muito engraçado. Então, veja, há um típico personagem, né, de cinema, de história em quadrinhos, de romances, de literatura, do que você queira, que chama a justiça a si, assim que a justiça não funciona em relação a um grande mal que ele sofreu. Né? O bandido invade a casa, sequestra a mulher, mata a família, aí o juiz, o cara é um legalista, é uma pessoa civilizada, e de repente vira um justiceiro e sai por aí matando gente. Bom, esses filmes, muitos deles, são engraçados, de tão exagerados que são. É como se fossem bang-bangs modernos, tal, o bem contra o mal. O bem contra o mal. Mas aí é o mal mesmo, é um mal caracterizado e é um bem, é maniqueísta, é uma obra de arte bem enfim, bem fracazinha, é um thriller americano, tal, para mero divertimento. Né? Então, a gente vê, há muito esse tipo de filme que alguém pode dizer, esses filmes banalizam a tortura. Eu já pensei nisso, eles banalizam, mas uma espécie de tortura de entretenimento. E será que isso tornaria as pessoas mais capazes de aceitar a outra, a verdadeira, a insuportável, de ver? Porque a tortura não é algo banal, como esses filmes dão a entender. Nós, aqui no Brasil, temos uma figura que terminou se tornando, encarnando o personagem típico do torturador brasileiro a merecer uma condenação universal. Universal, entenda-se, de nós outros. De nós outros. Coronel Brilhante Ustra, coronel do Exército, que foi comandante de um departamento policial durante os anos mais terríveis da ditadura militar aqui no Brasil. Entre 1971 e 74, aqui em São Paulo, é uma estrutura que se chamava DOI, D-O-I, tracinho C-O-D-I, era Departamento de Ordem. Bom, esse cara tornou-se, ele foi, depois da redemocratização, um dia ele foi reconhecido numa cerimônia pública com o presidente da República, tá? Numa viagem ao Uruguai, os países já redemocratizados, Brasil e Uruguai, o presidente da República
chamava-se José Sarney, logo depois do regime militar, e na comitiva dele tinha uma deputada, uma membro do Congresso Nacional, uma moça, tinha sido atriz de novela e era política, Beth Mendes, o nome dela, Beth Mendes, e desce no aeroporto Montevidéu, não sei como se chama, enfim, desce no aeroporto, ele, o presidente, com a comitiva dele, está sendo esperado pela comitiva brasileira local, embaixador do Brasil, autoridades uruguaias e tal, e o coronel Brilhante Ustra, que a essa altura era adido militar no Uruguai. Beth Mendes reconheceu nele o torturador dela. Isso virou um caso nacional. Aqui no Brasil se discutiu muito isso, e a partir daí, Brilhante Ustra tornou-se a figura mais significativa, que mais simboliza o regime, mais simboliza as atrocidades do regime militar. Justo ou não, é assim. Antes dele era um civil, um delegado que tínhamos aqui em São Paulo também, chamado Sérgio Paranhos Fleury. Era a honra. Depois, a honra hoje pertence a Brilhante Ustra. Bom, Brilhante Ustra escreveu 2 livros, né? O primeiro, logo depois desse fato, chamado Rompendo o Silêncio, e depois, já nos anos 2000, quando começou a se falar na Comissão da Verdade, não sei o quê, ele escondeu outro livro, tem umas 500, 600 páginas, A Verdade Sufocada, que é a versão dele dos acontecimentos. É inacreditável. Os 2 livros eu li 2 vezes cada um por obrigações profissionais, porque é duro você atravessar aquelas páginas todas, juntando os 2, dá umas 700 páginas, escritas por um notório torturador, e que, acreditar nele, ele nunca deu mas diz aqui, um croque num preso. Nunca torturou ninguém. O que ele conta sobre os interrogatórios chega a ser hilariante. Ele diz, os presos interrogados iam abrindo, iam contando, iam revelando. Dá raiva. Você diz, filho da puta, faça como o general Massu, que assumiu que a França torturou na Argélia, que defendeu, já morreu, os métodos empregados. Assuma, caralho, não fez porque morreu jurando inocência. Aí, quando Bolsonaro, nós temos um presidente aqui chamado Bolsonaro, o senhor certamente ouviu falar em Bolsonaro, então não só figura mundial. Em algum momento, em 2016, no processo de impeachment da presidente Dilma, fez uma homenagem à Brilhante Ustra, como o pavor de Dilma Rousseff, a presidente da República. Deu a entender aos leigos que ele teria torturado Dilma. Isso não é verdade. Dilma foi torturada em Minas, não foi em São Paulo. Mas, enfim. Ora, ele tinha morrido há pouco tempo. O Brilhante Ustra morreu em 2012, se não me engano, por aí, 2011, 2012. E esse acontecimento foi em 2016. Bolsonaro enalteceu um torturador na Câmara dos Deputados. Bolsonaro cometeu, teoricamente, um crime. Por quê? Porque existe um crime de calúnia, que é atribuir a alguém falsamente fato criminoso. Ora, se Bolsonaro nega, enaltece o torturador, a família do torturador poderia ter processado ele por crime de calúnia, que estava difamando a memória do morto. Por que não?
E a defesa deles mais consistente teria sido invocar um negócio que se chama exceção da verdade, ou seja, quando alguém é acusado de um crime chamado calúnia, a pessoa que é acusada tem a prerrogativa de provar que aquilo que ele disse não é uma calúnia, é verdade. Ou seja, Bolsonaro ia ter que provar que Brilhante Ustra torturou para não ser condenado. Especulação de gozação. Eu cheguei até a escrever isso neste último livrinho, tal. Porque existe um fenômeno que eu chamo a vergonha do torturador. Em textos mais antigos, eu cheguei a falar na indisibilidade da tortura. Ninguém admitia. Mas aí depois eu me deparei com o livro do general Massu, na França. Depois eu me deparei com depoimentos de generais brasileiros admitindo com muita hesitação. Depois tem até um depoimento do general Geisel, que foi o penúltimo presidente da ditadura militar, admitindo que houve e defendendo o uso, com moderação, mas defendendo. Aí a minha tese da indisibilidade começou a ser, como diria Karl Popper, falsificada. Aí eu tive que arrumar outra coisa, quase indisibilidade. Aí inventei a vergonha do torturador. O cara admite, mas, enfim, apela para... Era uma época de guerra, houve violência dos dois lados, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É um tema espioso, né? ¿Fueron condenados los militares de la dictadura brasileira? No. ¿No? Hubo un proceso con Argentina. Muitos processos chegaram. Inclusive porque houve uma lei de anistia de 76, ou 99, e anos depois, quando começaram os processos, o caso chegou até o Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade da lei de anistia. Ou seja, eles estão... Aliás, estão todos mortos a essa altura. Não sei se... O general Heleno está aí, vai ser preso por golpe, mas ele também participou da ditadura. General Heleno está bem velhinho, mas está vivo. Podia terminar como Pinochet, em prisão domiciliar, pelo menos. Não, Pinochet não morreu em prisão domiciliar, não. Quem morreu foi Jorge Videla, foi. É verdade, ele foi transferido depois para uma prisão militar. Por causa do sequestro de bebês. Sim. Não, no Brasil, a gente não pode comparar também com o que às vezes é difícil de comparar. A Argentina, para começo de assunto, o regime militar deles desabou quando eles perderam uma guerra, humilhantemente perderam uma guerra para a Inglaterra, a Guerra das Malvinas, né? E depois aconteceu uma coisa curiosa, eu não sei qual é a opinião da professora sobre isso, mas eu penso em algumas diferenças entre Brasil, Argentina e Chile, não apenas no sentido da magnitude do número de mortos torturados, aí é impossível de calcular, mas na disparidade do número de mortos nesses três países, e no fato de que, nesses dois países, Argentina e Chile, a sociedade civil, a classe política, por exemplo, foi completamente alijada do poder. Ficou de fora. Eles tomaram o poder, exerceram como quiseram, nem meteram o judiciário para simulacros de julgamento. Nem isso. Então, mataram, sem prestar contas a ninguém, soberanamente, mesmo no sentido faço o que quero porque posso. No Brasil, a ditadura brasileira sempre manteve alguns rituais que caracterizam a democracia, rituais, evidentemente, que pervertidos, submetidos assim que resultados de eleições não agradavam, mudavam as regras das eleições.
Mas no Brasil houve uma classe política, houve uma ditadura civil-militar. Houve uma classe política que passou 20 anos muito satisfeita com o regime. Tudo isso tornou mais difícil, na hora da prestação de contas, você contar com esse povo. O primeiro presidente civil, José Sarney, até poucos meses antes, era o presidente do partido que dava sustentação ao regime militar. Ia sobrar para ele também, ia sobrar para muita gente. O Brasil manteve uma justiça militar para julgar subversivos, terroristas. Matou vários, bastante, matou, sei lá, 500, né, pelo menos os números que a gente conhece, mas muitos foram torturados, triturados, mas depois cuidados para comparecerem perante uma justiça militar, perante juízes. E aí já compareciam com as feridas. Enfim, eu sempre penso nisso, que... Uma pergunta desagradável. Inclusive, alguns egressos desta augusta casa. Sim. Eu não ia falar de corda em casa de enforcado, mas quando eu me lembro de Alfredo Buzaide, naquela época em que as famílias começavam a suplicar, na época em que Eunice Paiva conseguiu ter dele a garantia de que o marido dela seria devolvido em uma semana, com os contatos tal, e esse cara estava morto há muito tempo já, e ele sabia, mudemos de assunto. É isso. Bom, professor, o senhor quer responder os comentários feitos ou abro já para o público e o senhor faz uma resposta? Solo decir que, bueno, me interesó mucho todo lo que contaron. No que me interesó mucho todo lo que contaron. Ahora trabajo con el cine latinoamericano o iberoamericano, entonces lo tendré en cuenta. Y quiero decir simplemente bueno, que estoy encantado de estar aquí, que Brasil es un paraíso, con lo que he visto este fin de semana en Paraty. Es un país maravilloso y las gentes son más maravillosas del país, porque de una amabilidad impresionante. La verdad es que quien conozca Europa y conozca América se da cuenta de la amabilidad de los americanos frente a la poca amabilidad de los europeos, ¿no? Entonces yo siempre aquí lo noto, y lo he notado otra vez que Brasil es un país maravilloso. Pues estoy muy agradecido a Reinaldo especialmente, pero a todos en general, que me he sentido enormemente acogido. Sí, muchas gracias. Nesse sentido, abro para questões do público. Desculpem. Abro para questões do público. Acho que 3 questões pelo avançado da hora para uma primeira rodada. Martin, Daniel. Alguém mais? Ok. Então, aqui tem microfone. Mas não funciona. Vai ter que ser esse. Agora. Obrigado, professor Rivaia, obrigado aos comentaristas também, muito interessante o debate. Minha pergunta pode ser respondida a quem quiser comentar, eu acho, mas pensando nos filmes citados e em questões morais e jurídicas que trazem. Se fala, o tema da tortura, acho que em faculdades de direito até é um tema moral que se fala bastante, comparado com outros temas que não se gosta de falar muito de filosofia moral em faculdade de direito no Brasil, mas tortura pelo menos é um tema que vem porque é um tema historicamente muito forte, importante. E
E eu fico pensando, normalmente a resposta moral é muito clara. Eu acho que há um consenso moral sobre o estatuto da tortura. É imoral, é injustificável, não há consequências que justifiquem, pelo menos por aqui. Não entrou esse debate americano, por exemplo, sobre Baía de Guantánamo, de que o terrorismo é uma ameaça, a grande causa americana, então há uma justificação eventual para a tortura. Foi um grande advogado que justificou isso, o Alan Dershowitz. Escreveu sobre isso, dizendo que a tortura era justificada em alguns casos, se você, por exemplo, só causasse uma dor excruciante ao apenado com a ajuda de médicos acompanhando, não tem problema, porque a informação é muito relevante. Agora, pensando nos filmes e nessas questões, a resposta normalmente é essa resposta iluminista. A vida é digna, a vida é intrinsecamente de valor último, é imoral. Essa é a resposta que nós damos aqui. Mas aí eu penso em algumas críticas recentes ao liberalismo como um todo, que dizem o liberalismo prega uma moralidade impessoal, não no sentido individualista, mas no sentido de universalizante, que não apela a nenhum valor comum ou particular ou local. Ao mesmo tempo, quem a gente vê no Brasil, pelo menos, cometendo as torturas, são agentes de Estado que são, em tese, apelados a valores comuns locais, ao interesse público, nosso interesse público, não o interesse público dos Estados Unidos ou de outros, e que então precisam se vincular a algo e ser leais a algo, em vez de serem universais nesse sentido. E isso geraria um descompasso. Nós apelamos a uma moral universal, isso é errado, porque é sempre errado, e nós temos agentes dizendo que estão... E aí eles caem em duas vias, que o seu cinema trazido eu acho que representa bem, com personagens bem. Então, por exemplo, ou nós temos o Eichmann, o indiferente, eu só sigo ordens, isso aparece no Ainda Estou Aqui, há um oficial que diz para a mulher do Rubens Paiva, olha, eu discordo totalmente do que está acontecendo, mas eu sou só um oficial, eu só cumpro ordens. Os fins do Estado são tão abstratos que eu não faço parte deles, eu não sei como lidar, eu sou só um meio, uma engrenagem. Esse é um primeiro personagem. O segundo personagem seria o personagem da Hora Mais Escura. Eu sou parte de uma engrenagem que visa realizar um bem maior para a humanidade, a grande causa. E que eu acho que é esse que está voltando agora, porque ontem o Trump falou em terrorismo na Venezuela, acusou o Nicolás Maduro de ser um terrorista. No Brasil, a gente está pensando em chamar de terrorismo crime organizado. Então, arrisca-se voltar a um consequencialismo de grande causa. Então, a tortura se justificar por essa grande causa a combater. E como que a moral universal responde a isso nesses termos, sabe? O cinema parece que não... Ele dá essa resposta, ou a gente dá essa resposta, é errado. Mas nós temos agentes que são vinculados a algo, ao que eles vão se vincular no lugar, né? E aí eu lembro de um terceiro personagem, para fechar, o do Roma Cidade Aberta, aquele padre, que quando ele recebe a pergunta kantiana, você vai mentir para salvar pessoas de um regime autoritário? Ele mente. Ele mente, o meu apelo é à humanidade, eu sou vinculado à humanidade, de certa forma. Então eu não vou seguir, de certa forma, o que o Kant textualmente diria, talvez. O que você acha disso? O que o cinema... Você acha que o cinema realmente não traz essas respostas, ou a gente tem que insistir numa moral universal nesses termos? No te he seguido todo el... No te sigo todo. São esses três personagens. Un poco y muy despacio puedo seguirlo, pero si no, no lo sigo. Pero entiendo que por dónde van. Primero, el cine da respuestas muy sencillas. El cine no es un tratado de filosofía, entonces puede orientar, puede plantear en términos simples una tesis filosófica. Por ejemplo, el marxismo está bien planteado por el cine, o el cristianismo, o el liberalismo. A veces está bien planteado, ¿verdad? Dices algo muy interesante, muy interesante. La condena a la tortura proviene del siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII se tortura sin ningún problema. Es decir, lo que a nosotros nos parece absolutamente sorprendente, entonces era normal. Igual que la pena de muerte, etcétera, ¿no? Y entonces, con esto, esta referente que haces al liberalismo, me pregunto, ¿por qué se produce ese cambio? Y el cambio
el cambio es el cambio del liberalismo, es el cambio del individualismo. Es decir, la tortura se concibe como atentado contra el individuo una vez que el individuo tiene alguna importancia. Pero es que antes el individuo no tenía ninguna importancia. Es decir, están surgiendo los derechos individuales. Pero es que antes los individuos no eran nada. No, es decir, la justicia gira en torno al bien común y después al interés general. Luego ahí llegarán los derechos individuales. Hasta que llegamos ahí, la tortura, en fin, es algo que puede llevarse a cabo en pro del bien común, ¿no? Entonces, de todo lo que saque, que haga una respuesta universal frente a la tortura, decías, entiendo que te planteabas esto. La respuesta universal está dada por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora comienza a someterse a algo a crítica, pero bueno, es excepcional, no tan. De lo que sí me acabo de dar cuenta, que no lo apunté, es que la tortura aparece como crimen una vez que, igual cuando surge la democracia, un hombre, un voto, es decir, surge el individuo. Bueno, cuando surge el individuo, aparece la tortura. Hasta entonces no aparece. Y ese cambio es trascendental, ¿no? Y por eso nos resulta tan sorprendente un caso como Guantánamo, tal. Porque esos individuos que hay ahí no son ni siquiera individuos. O sea, son cosas que están ahí apartadas, ¿no? No sé si respondí algo. Se posso seguir, a minha pergunta até vem na esteira do Martin e vem na esteira de uma observação que o professor Luciano fez numa palestra há 2 anos atrás, no Mackenzie, quando ele tratava também sobre tortura, que era o seguinte: parece que existe uma dimensão, e eu quero comentar sobre isso, de uma vileza da tortura contrastada, digamos assim, com a vida. Porque, por exemplo, em vários casos, a vida não é tida como um bem sagrado. Por exemplo, a pena de morte é admitida em diversos casos. Você pode fazer vários experimentos mentais, o bebê Hitler, enfim, o Osama, enfim. Mas a tortura parece que ela entra numa dimensão do corpo do indivíduo. Parece que há, não sei se isso é iluminista per se, mas é uma sacralidade do corpo que torna o ato da tortura de uma vileza maior do que, por exemplo, a morte. E eu penso, por exemplo, no Silêncio, do Scorsese, onde a tortura é um meio... Conhece, professor? Silêncio, dos padres jesuítas no Japão. Scorsese, Silence, não? Mas é um filme em que padres, cristãos, etc., são torturados para que eles apostasiem, para que eles renunciem à fé. E a tortura ali não é um método de obter a verdade, mas ela é um método próprio de punição. E ela acaba se a pessoa quiser. Se você apostasiar, a tortura acaba. E não é também uma tortura, digamos assim, ativa. Eles são crucificados ou colocados no mar, e é como se fosse uma transferência do controle da tortura para o próprio indivíduo. E eu acho que isso que... O comentário seria sobre isso. Essa dimensão de que o corpo em si, a violação do corpo, ele torna a coisa mais, digamos assim, mais imponderável, mais... a vileza da tortura mesmo, que seria uma coisa pior até do que a morte. Comentário sobre isso, professor. Obrigado. Simplemente decir que Hobbes distinguía entre la pena de muerte con tortura y la pena de muerte sin tortura, ¿no? La pena de muerte con tortura es magnífica. Se trata de torturar a alguien durante el máximo tiempo posible hasta que por fin llegue la muerte, ¿no? Que le libra de eso, ¿verdad? Y de nuevo simplemente decir lo mismo. La tortura se ve como un crimen una vez que surge una ideología individualista. Es decir, que tiene en cuenta los cuerpos de los individuos como autónomos, como distintos, como diferentes. La tortura en tiempos medievales tiene un componente comunitario, societario, de sanación de la sociedad. Lo menos importante es que este individuo sufra, porque este individuo no existe como individuo.
Este individuo va a aparecer con el racionalismo, con la ilustración, con el liberalismo, y hasta entonces no aparece la tortura. Es curioso. Siempre me gusta decir que el descubridor de la tortura en este sentido fue Beccaria, y que fue un chico que tenía 26 años, 25 años, ¿no? Que fue el que la condena. Tal. Es curioso. Desculpe, uma informação. Estou procurando aproveitar sua presença aqui. O senhor falou de um autor que fazia uma distinção. O senhor falou de um autor que fazia uma distinção entre a pena de morte com tortura, pena de morte sem tortura, Rawls. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Ok. Sim, está no seu texto, há uma referência a isso. Sim. Leviatán, Não, é bom, foi bom para... Acho que eu vou procurar de novo Hobbes, essa parte. Porque eu acho... há uma pergunta que... Enfim, um fez e o outro complementou sobre a tortura ainda ser algo pior do que a morte, em termos de crueldade. Sim, sem dúvida. Quer dizer, não, sem dúvida. Olha, no seu texto, o senhor fala, né, uma frase daquela personagem da Morte e a Donzela, né, que diz que quando o torturado por ela, Ben Kingsley, diz, mas você está viva, porque ela disse que vai matá-lo, e ela disse, eu não tive a sorte de morrer. Bom, veja, aqui no Brasil, existiu, no começo dos anos 90, no começo, um momento ainda circulavam algumas ideias malucas na cabeça de algumas pessoas, estudantes e tal. Houve uma vez um seminário Ética e Política promovido, outra vez aqui em São Paulo. São Paulo realmente é a locomotiva do país. No Instituto Cajamar, onde o PT costumava fazer seus encontros, e houve, em 90 e alguma coisa, houve lá um encontro desses com uma discussão que me surrealista. Era uma discussão que colocava, eu tenho as referências disso, enfim, tudo anotado. Era uma discussão que colocava uma questão sobre si, porque a ditadura brasileira tinha acabado, tinha começado a aparecer todas aquelas denúncias das torturas, e o tema tinha, enfim, a dimensão moral da tortura, a tortura como uma questão terrível para a filosofia política e para a política, tout court, simplesmente, não é? Aí tinha lá uma questão que era, é lícito, numa situação de insurreição popular, torturar um general que detém segredos, que detém informações cruciais para a vitória da Revolução? Isso é uma pergunta que foi feita para participantes de um seminário lá de cultura e política e não sei o quê. E, claro, a maioria disse que não. A maioria disse que não. Mas cerca de um terço, eu não tenho mais o número, disse que sim, era. Enfim, circunstancialmente, sim. Agora, o que eu achei curioso e o que eu retive disso, e vai no sentido dessas reflexões sobre ser pior do que a morte, é o voto de José Genuíno, o deputado, que, enfim, depois do Mensalão desapareceu. Genuíno foi um torturado, né? E Genuíno vota contra, dizendo que a morte não é contra a dignidade humana, alguma coisa assim. É possível, sim, você matar numa guerra. A tortura, sim. E aí ele acrescenta, muitos de nós, durante a tortura, gostariam de morrer para se livrar daquele sofrimento. Claro, se o cara sobrevive e termina julgado no tribunal militar e vai para a prisão e depois vem uma lei de anistia e ele retoma a vida, ele vai dizer, poxa, bom, finalmente foi bom não ter morrido, eu imagino, né? Porque senão teria acabado tudo. Mas na tortura em si, o impulso de morrer para livrar-se daqueles sofrimentos atrozes torna, sim, a tortura uma espécie de nec plus ultra de abominação, né?
Eu acho que ela reúne no mesmo gesto, no mesmo ato, o superlativo da crueldade, infligir dores insuportáveis, e o superlativo da covardia, num corpo inerte, um corpo dominado, um corpo amarrado. Não é duas pessoas, cada uma com uma faca, ferindo-se mutuamente. É um ato de uma covardia. Eu acho que é por esse aspecto da covardia extrema, superlativa, que caracteriza um ato de torturar alguém, que um torturador como Brilhante Ustra tem vergonha de admitir que cometeu. Porque admitir que matou não tem problema. Guerra é guerra. Eles queriam matar a gente queria matar eles e matou. Olha, há mais... minha visão. Há uma abominação na morte, numa morte como a de Herzog, que não há na morte de Marighella. Na morte, não estou falando dos métodos para chegar a ele. Na morte. Marighella tinha partido para uma guerra. Matar ou morrer é a lei fundamental da guerra. Marighella ser morto não é, moralmente falando, tão grave quanto matar Vladimir Herzog sob tortura para confessar reorganização do Partido Comunista Brasileiro. É um negócio, enfim, é demais, é abominável demais. Mais uma questão do Gilberto. Mais alguém quer se inscrever para a pergunta? Ok. Tudo bem, professores? Prazer revê-lo, professor Luciano. Sempre um prazer estar com a professora Cláudia, enfim, no evento. Sou um admirador de longa data. Prazer conhecê-lo, professor Rivaia. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu vou tentar falar devagar. Qualquer coisa eu retomo a pergunta despacio, assim. Eu lembrei, durante a sua fala, de uma frase, de uma cita do Albert Camus, que diz que a comunidade que une as vítimas é a mesma que une a vítima ao carrasco, ao verdugo, sim? Mas o carrasco não sabe disso. Isso me lembra também quando a Simone Weil, por exemplo, comentando a Ilíada, fala que a força é inescapável, mesmo em relação àquele que tortura, porque essa condição, não há nenhuma garantia de que essa condição de superioridade daquele que tortura vai se manter, porque a força arrebata qualquer um de nós. Então, sobretudo no que diz respeito a essa ideia do Albert Camus de uma espécie, talvez até de natureza humana, que em última análise coloca em uma condição de igualdade anterior àquele que tortura e àquele que é torturado. Eu não sei se o senhor tem, aproveitando do seu conhecimento na área, sua expertise, alguma recomendação de filme que retrate especificamente algo nessa direção, daquilo que une a vítima ao carrasco, ao verdugo. En el tema de la tortura, la cita de Camus me recuerda películas que tratan el tema del verdugo. Hay un cine de la pena de muerte centrado en el verdugo. Es un cine muy español. De hecho, en España tenemos una película que se llama El Verdugo, que dicen que es la mejor película del cine español, de Berlanga. Es una comedia negra, es muy divertida, de risa, pero es un verdugo, claro. Y al poco tiempo de que aparezca esta película, sale otra de un director de culto español, que aquí no se conoce, pero que allí tiene mucha importancia, que se llama Basilio Martín Patino. Basilio Martín Patino fue el que filmó el nacimiento de Podemos, el partido político español. Bueno, un hombre que murió hace poco. Y tiene una película que se titula Queridísimos Verdugos. Y es un documental donde entrevista a los 3 últimos verdugos españoles y entonces estos cuentan su vida, su historia. ¿Y cuál es la historia? Que son iguales que los reos a los que mataban.
eran gente que provenía de los estratos más depauperados, que tenían hijos a los que mantener, que no tenían dinero de ningún tipo. Entonces, para sobrevivir, tenían que ser verdugos. No es que quisieran serlo, es que lo eran como... eran verdugos como los otros eran criminales, ¿no? Hay una comunidad, habría cierta comunidad en este sentido. Y habría que ver en el cine, quizás cuándo se produce la relación entre el verdugo y la víctima. En la película de Polanski, en español La muerte de la doncella, en brasileiro también, La muerte de la doncella, ahí se ve esa relación entre la víctima y el victimario, ¿no? Hay una película argentina donde el torturador está enamorado de la chica a la que tortura. No recuerdo ahora el nombre. No lo sé. Tendría que repasar el cine de la tortura, ¿no? A ver qué hay. Pero bueno, las grandes películas sobre la tortura, Saló, Los 120 días, no hay relación, La batalla de Argel, no hay relación, La naranja mecánica, hay una relación profesional, pero no lo sé, tendría que... Sí, acaban siendo policías, sí. Y se supone que van a hacer lo mismo que ellos hicieron, sí, es cierto. Tendría que verlo. Probablemente era Garaje Olimpo, la que decía Argentina. Probablemente. Están todas las pasiones de Cristo, donde aparece, es torturado. La pasión de Juana de Arco, todo el cine religioso sobre tortura. No lo sé, tendría que pararme con ella. Muchas gracias. Obrigado. Eu só ia comentar bem rapidamente, tem um par de documentários de um diretor chamado Joshua Oppenheimer, eu não lembro o nome agora, mas são sobre massacres ocorridos na Indonésia, anticomunistas. Em um ele ouve os participantes do massacre que não foram punidos, ouve a perspectiva deles, e no segundo ele coloca a família de uma vítima que foi torturada para conversar com o torturador. Ele coloca eles de frente para dialogar. Esse é o primeiro e o segundo tem outro nome. Primeiramente, também muito obrigada por essas palestras maravilhosas. Eu vou falar um pouco mais devagar por conta da língua também, que para mim é estrangeira. Então, eu achei muito interessante que o senhor começou com a tortura seja um direito absoluto. Então, depois passou que em vários casos no cinema, mas também na discussão internacional, em certos casos pode ser sim justificado se tem os motivos certos, se for por motivos que muitas vezes no cinema dos Estados Unidos, que sejam contra terroristas e essas questões. Então, aí é a questão se a comunidade internacional que se foi de acordo que é um direito absoluto, aí vira um direito relativo de novo, e também se uma tortura que no cinema muitas vezes é muito visual, muito contra o corpo, se também existe uma tortura psicológica, que talvez seja o mesmo penal de morte, que pode ser
eu acho considerado uma tortura psicológica, mas que é por vários países ainda justificado do Estado. E minha segunda questão é sobre um caso que é muito debatado na Alemanha, na leitura do direito penal, que é o caso do Magnus Gefgen, que foi internacional também, que eu vou resumir rapidamente, se eu consigo, que ele capturou um menino e o policial torturou ele, mas não torturou ele de uma forma contra o corpo dele, mas eles amenizaram a tortura contra ele, e daí foi a questão se essas informações podem estar dentro do processo. Então, isso seja, eu acho, um argumento contra usar a tortura mesmo também, e a questão da fruta do árvore envenenado, não sei se essa fruit of the poisonous tree existe em português também, e para realmente sentenciar os perpetradores. Desculpa. Então, o que eu pergunto nisso, por que o cinema não se trata disso também? Porque eu acho que tem poucos casos que também, muitas vezes corta no final, quando eles têm essa informação, ele fez aquela coisa, mas o que vem depois, quem ser responsável e realmente pagar o que eles fizeram, muitas vezes na realidade é muito mais complicado nas questões jurídicas, e o cinema faz isso bem mais fácil, claro. Obrigada. Bueno, hasta donde sigo, tampoco tal. Primero, sí hay. Bueno, la cuestión de la tortura vale para entender cómo son los derechos humanos. Lo decía antes, el carácter absoluto de los derechos humanos, que no son absolutos y que se decía después de la Segunda Guerra Mundial que hay únicamente dos derechos humanos absolutos: el derecho a no ser sometido a esclavitud, el derecho a no ser sometido a tortura. Los dos únicos. Y en cuanto a la tortura, ha variado. A principios del siglo XXI ha comenzado a decirse que tiene excepciones. Luego no sería tampoco un derecho humano absoluto, ¿no? Eso es lo que, bueno, tal. En cuanto a la tortura emocional, por supuesto existe la tortura emocional, claro. En el caso de la pena de muerte, se dice que el periodo de tiempo que pasa el condenado en el corredor de la muerte o en tal, es un periodo de tortura, ¿no? Y por lo que se ve es así. En la película más clásica sobre la pena de muerte, Dead Man Walking, ¿no?, de Tim Robbins, en algún momento de la película se dice, ¿no?, la protagonista, la monja católica, Helen Prechen, lo dice que está siendo torturado. Esa espera es una tortura. Hay una película hispano-peruana que se titula Documental. Son 3 documentales. No recuerdo ahora. Y uno de esos documentales narra el caso de un mexicano, inmigrante mexicano, condenado a muerte en Estados Unidos. Y el abuelo, que va a verlo, dice que no se imagina una tortura peor que la que está sufriendo. Y solo pide que morirse antes de que lo maten. Y no tuvo suerte y lo mataron antes de que muriera, ¿no? En ese sentido es una tortura, no cabe duda. Y en cuanto a la otra cuestión, no sé muy bien, pero el cine, de nuevo digo, el cine no es un ensayo,
no es ciencia. El cine es diversión. Y por tanto, los temas que el cine trata, los trata de una forma, bueno, no todo, pero los trata de una forma para que lleguen al público. Es arte en general. Y no tiene la misma pretensión, el cine no puede tener la misma pretensión que la ciencia. Pero sí es verdad que participa en los debates morales. Eso está claro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tortura se ve menos. El caso de la pena de muerte, el cine participó durante todo un siglo en el debate sobre la pena de muerte. Eso está claro, ¿no? Pero también es verdad que el cine no es filosofía moral, no es ciencia, no es sociología, no es tal. Aunque se puede tener en cuenta. Entonces, eso hace que se traten ciertos temas, que ciertos temas se traten y otros temas no se traten, o que se traten de cierta manera y no de otra, etcétera. Pero no sé si con esto digo algo interesante. Bom, temos mais questões? Bom, então vou aproveitar para colocar a minha, que é a tortura, a guerra suja no geral, ela gera sempre um efeito rebote depois, né? É como se vocês pudessem praticamente ter certeza de que isso posteriormente vai ser usado para humilhar os torturadores que vão passar a se envergonhar, como o professor Luciano colocou. Então, nesse sentido, o cinema teria esse papel, né? Seria uma forma de efeito bumerangue com relação à tortura. Mas como lidar com isso também, ao mesmo tempo que você tem, mais recentemente no Brasil, figuras que utilizam a tortura como se fosse algo positivo, como se fosse algo que me puxasse votos. Eu fiquei muito surpreso quando eu fui assistir o GP de Fórmula 1 aqui no Brasil, em Interlagos, e vi que o Cláudio Castro estava na transmissão da Band. Isso me surpreendeu muito, depois de falar que a operação foi um sucesso, quer dizer, uma operação que sequer foram divulgados os nomes dos mortos por muito tempo. Então, como lidar com isso? Eu não sei se na Espanha existe esse paralelo, figuras políticas que utilizam a tortura como algo positivo, como se os torturados têm mais a que ser torturados mesmo, porque são criminosos e utilizam isso politicamente, tem uma base eleitoral que entende dessa forma também. Como que fica esse efeito bumerangue? Será que ele é quebrado de fato por esse tipo de discurso? Como lidar com isso? Ou será que o caminho é de fato mostrar as cenas de tortura? Porque quem pensa assim talvez não assim, é favorável à tortura, mas também não quero ver, assim, acho demais quando sou exposto a isso. O caminho seria então mostrar mais cenas de tortura no cinema? Não sei. É a minha questão. Obrigado. Yo el efecto boomerang, más que efecto boomerang, es, bueno, que también puede haberlo, pero es la memoria histórica. Y el cine es un elemento como mejor casi que cualquier otro, no que la literatura, pero como la literatura, mejor que la literatura porque llega a más gente, llega a todo el mundo. El cine es un instrumento magnífico de memoria histórica. Todo pueblo masacrado, perseguido, torturado, etcétera, debería tener su película, ¿no? En este sentido, creo que no sé si lo decía el otro día, ocurre a veces, por ejemplo, el genocidio armenio. Todavía no tiene una película que sea la gran película sobre el genocidio armenio. Y así con otros sucesos, con otros casos de crímenes contra la humanidad, etcétera, ¿no? No entendí muy bien, pero en cuanto a la tortura, en España nadie tiene un discurso legitimador sobre la tortura, nadie. Que alguien puede ser más condescendiente con la tortura, por ejemplo, de terroristas. Bueno, pero nadie se atreve a decir eso. Eso nadie lo dice. Nadie. En España, claro, hubo tortura con el régimen de Franco y después, durante la transición,
y la primera parte de la democracia, lo que sufrimos fue un terrorismo muy duro de ETA. Y entonces se podía justificar la lucha ilegal contra ETA, el contraterrorismo, pero de ahí hacer una legitimación, un discurso legitimador de la tortura, en España nadie lo haría, yo creo. Aquí sí. No, e es impensável. Com relação à questão da tortura no Brasil, né, também, Martin também mencionou, a gente não pode esquecer que a tortura no Brasil nunca desapareceu, né, ela vem, se a gente encontra vestígios na escravidão, né, depois da ditadura militar, ela se manteve porque ela é uma prática ainda, né, nas delegacias, nas prisões, isso a Comissão Nacional da Verdade tem nas suas conclusões, quer dizer, nunca se condenou um caso de tortura da ditadura de forma emblemática para que não houvesse a ideia de que a tortura não é algo quase que instrumental, né, é algo instrumental no Brasil. Então, esses políticos de extrema-direita que mantêm uma apologia da tortura ou da morte do que a gente chama no direito internacional de inimigo do gênero humano, né, que hoje é muito usado para o terrorismo, né, aquele que está fora da ordem, né, que você pode eliminar porque ele não faz parte, digamos, da humanidade. Carl Schmitt fez uma grande crítica a essa ideia, né, que é você colocar fora da ordem alguém, você faz o que você quiser. O terrorista hoje é a figura, né, é essa figura. Agora, aqui no Brasil, antes era o opositor do regime, né, depois passa para aquele que não tem como se defender, não é? O pobre, não é? O marginal, como a gente costuma dizer, e a lógica é a mesma. Então, não há uma crítica nem da sociedade em relação a esse discurso, né? O discurso do Esquadrão da Morte, todo esse discurso é algo que não mudou, em nada, não é? O Bolsonaro não é algo fora do nosso contexto, não é? É só que a gente levou um susto porque a gente não tinha ideia da dimensão do apoio que ele ia ter. Mas e aí eu quero discordar um pouquinho do professor, que não acho que os nossos torturadores tenham nenhuma vergonha do que fizeram. Não acho. Não acredito. Não acredito nisso. Não acredito. Não houve nenhum momento em que nenhuma pessoa, né, a questão de pedir desculpas que a caravana da anistia fez em nome do Estado, quer dizer, em outros países são os próprios, né, militares, no Chile, né, o presidente da República vem, etc. No Brasil há uma impunidade, há até um orgulho, não é? E quando tem aquela frase do Bolsonaro, que eu não me lembro bem se é exatamente isso, que ele fala, nosso erro foi não ter matado todos, nós apenas torturamos. Quer dizer, essa frase diz tudo sobre o que é o Brasil, não é? Quer dizer, a tortura não é importante, não é, né? É ao contrário do que no direito internacional é pacífico, quer dizer, o pior é a tortura, né? É o grande tabu jurídico, digamos assim. Por quê? Porque o direito internacional vem do direito da guerra, e na guerra você mata o inimigo, agora você não tortura. Você não pode torturar o inimigo, nem escravizar, né? Então, não há essa discussão, acho que a discussão filosófica é bem mais interessante, porque no direito internacional a gente não discute, a gente toma como dado, né? E agora, no Brasil, é uma banalização, né, para usar um termo que é mal utilizado, né, mas é a banalização da tortura, não é um problema para nós, né? Ela continua, quer dizer, sendo legalizada. A senhora falou, o que aconteceu com o Bolsonaro foi que nós tivemos a surpresa, enfim, os mais advertidos talvez nem tiveram tanto, porque eu me lembrei com essa história da surpresa, do efeito que produziu em José Padilha o Tropa de Elite, que Tropa de Elite é um filme brasileiro de grande sucesso, dos grandes sucessos do cinema brasileiro aqui no país, maiores bilheterias de todos os tempos, e mostra o desempenho de um esquadrão da polícia do Rio de Janeiro, chamado BOP, que mata e tortura tranquilamente. E tem, inclusive, a tortura favorita, é o uso do saco para sufocar
a pessoa. O filme mostra isso o tempo todo. É uma técnica disseminada no país. Em Pernambuco, um delegado uma vez me falou sobre isso, o saco. Vai botar o saco, vai para o saco, não vai para o saco, tal. Bom, o filme mostra horrores praticados por esses policiais e boa parte do público aplaudia no cinema, vibrava como se quem estivesse assistindo a um filme de mocinho e bandido, de bons e maus. E, bom, Zé Padilha fez um segundo, onde ele termina com um discurso, seria o deputado Freixo, aquele Irandir Santos faz o papel, termina... Fraga, termina com um discurso propondo a extinção da polícia do Rio de Janeiro, militar. Pronto, extinguir, acaba tudo e começa tudo de novo, porque está tudo podre aí. Mas foi sintomático o que aconteceu com tropa de elite. E, aliás, aqui em São Paulo, o coronel, sei lá, que comandou aquele massacre do Carandiru, foi seguidamente eleito deputado estadual, ou não foi? Foi seguidamente candidato, ele foi eleito, ele chegou a ser deputado. Enfim, políticos brasileiros truculentos, duros com a bandidagem, que querem matar, botar um navio e mandar para o Acre, para não sei para onde, isso rende voto a uma população brasileira que aplaudiu o que aconteceu no Rio, não é? Porque, bom, digamos que nós somos civilizados aqui. Nós somos civilizados, nós medimos, mensuramos, refletimos, conseguimos nos distanciar um pouco dos acontecimentos para analisá-los, submetê-los a nossos critérios metodológicos, etc., etc., mas, ao mesmo tempo, nós estamos, nós moramos em prédios que são verdadeiras fortalezas, cheios de ofendículas que nos protegem da violência a que as pessoas que vivem nas periferias estão submetidas cotidianamente, de parte do bandido, da polícia, da milícia, do diabo quatro, enfim, aquela coisa aquele lema de Lúcio Flávio, polícia é polícia, bandido é bandido, no Brasil está misturado já há bastante tempo. Sempre esteve, digamos assim. Então, nós temos que pensar nisso, viu? Eu penso sempre nisso. Veja, qualquer um de nós aqui é teoricamente contrário a essa sociedade de controle distópica, enfim, horrorosa, que me mete muito medo, que se está se constituindo no mundo. São Paulo, Recife, está cheio de postes com câmeras que ligam imagens da cidade inteira, não sei, aqui, supercomputador que verifica tudo, tal, né? Todos nós somos, teoricamente, contra isso, todos nós produzimos papers inteligentes contra isto, e todos nós moramos em prédios cheios de câmeras de televisão, de cerca elétrica, de tag. Antigamente era... Enfim, até no meu prédio. O meu prédio tinha até pouco tempo atrás, era porteiro tradicional. Agora é tag. E as pessoas não são loucas o bastante para... Ou seja, as pessoas costumam ser normais, né? As pessoas costumam ter medo, como todo mundo, e o medo não é um bom conselheiro. Eu não sei não, tem horas que eu me sinto tão desanimado. Yo no voy a decir nada interesante, evidentemente, pero
pero eso que cuentan, lo de vivir en predios, en condominios, ¿no? Que se vive claro, donde yo vivo no es normal, todo el mundo vive en pisos y no hay... Pero también cuando vengo a América, por una parte vuelvo a Europa diciendo vuelvo al asilo, ¿se dice asilo en...? ¿Sí? A la residencia de ancianos. Residencia de ancianos. Asilo. Asilo, sí. Cuando sí, vuelvo a asilo. Europa digo vuelvo al asilo, porque Europa es muy joven, es un continente efervescente. Tal. Pero claro, cuando llego a América, lo que veo, que esta vez lo he visto poco, pero lo que veo es algo que en Europa sí tenemos. Somos muy viejos, pero que es seguridad, mucha seguridad. Pero la seguridad, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, quiero decir, la policía jugará su papel. Por cierto, iba a preguntar por Carandiru, ¿se llama Carandiru? Carandiru. Luego pregunto por Carandiru. Pero la sociedad europea tiene una cosa, que no tiene la americana, ni sudamericana, ni norteamericana, que es la igualdad. Son sociedades muy, muy igualitarias. Sí. Y eso hace que la delincuencia disminuya. Quiero decir, eso hace que no vivamos con enormes medidas de seguridad, que no las necesitemos. A veces ocurren cosas, claro, pero no... ¿Y Carandiru o Carandiru? Carandiru. ¿Qué pasó con ese suceso? ¿Hubo condenas después? No. Sim, Não? condenas, mas depois o Bolsonaro indultou. Bolsonaro indultou As condenas. Não, mas, Sim, ele foi Cláudia, condenado. mas não houve, não voltou para ser julgado. Enfim, Não é na segunda, mas na segunda parte eles foram condenados, porque teve o indulto do Bolsonaro. houve indulto. Eu também esqueci. Teve 2 júris, não é? Teve que Sim, repetir, porque o primeiro sim. teve uma anulação, uma coisa assim. Aí teve outros júris, foram condenados, depois foi uma das últimos atos do Bolsonaro. É o coronel Biratã foi Isso. assassinado. Mas ali foi Foi parece que foi assassinado, crime El passional. coronel, el que dirigió... O chefe da operação. Mas foi uma mulher que matou um amante, namorada, sei lá. Ali tem uma história. É uma história meio... Meio estranho. Acho que não foi... Eu não acho que foi nenhuma vingança, não. Es curioso cómo el cine juega un papel relevante, ¿no? Carandiru lo conocemos en Europa. Sí. Claro, Un claro, film- porque un ese film film lo vimos. Y entonces, Héctor Babenco, sí, el beso de la mujer araña, ¿no? Este también. Sí. El beso de la mujer araña, claro. Es decir, el cine es una cosa curiosa, la importancia del cine. El otro día estuvimos en el Museo Afro, ¿no? Que nos llevó Reinaldo. Una maravilla de museo, claro. Nosotros en Europa pensamos que la esclavitud es cosa de Norteamérica. No es cosa de toda América, de España, de Portugal, de Brasil especialmente, donde llegan millones y millones de negros de África. No pensamos en eso. Pensamos en Norteamérica, en Estados Unidos. Solo ellos tuvieron esclavos. Solo ellos los liberaron. Y solo ellos ahora tienen la bandera de la antiesclavitud. Es curioso. Y no sabemos, sin embargo, nada de Brasil. Y el cine, en ese sentido, es potente porque nos llega, nos hace saber realmente. Cuando me pregunto, ¿qué sé yo de Brasil? Yo lo que puedo saber de Brasil es por el cine y la literatura, ¿no? O sea, que eso es algo que me llega muy... Bueno. Bom, já temos acho que mais de 2h30 de debate, então vou encerrar a mesa. Agradeço a todos, o professor Benjamin, a professora Cláudia, o professor Luciano. E amanhã voltamos no Auditório Rubino de Oliveira às 9h com a última mesa desse evento sobre cinema e direitos humanos. Obrigado.